Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma correção do personal e hoje nós vamos corrigir a prova de física referente ao último simulado. Então, sem mais delongas, nossa primeira questão é uma questão sobre o poder das pontas, certo? Aqui ele vai dar um texto falando sobre uma obra específica no Art Park e ele vai falar que em dias chuvosos, essa atração específica aqui, referida nessa imagem, ela é fechada para visitação por questões de segurança. E aí ele pergunta por que, né, que a gente precisa, por que precisa ser tomada essa medida de segurança de fechar especificamente essa atração. E nesse caso aqui, é principalmente, né, como ele inclusive cita, né, no contexto de dia de chuva, principalmente por conta do poder das pontas. Essa é uma característica comum, certo? Poder de pontas, poder das pontas, que é quando, por exemplo, a gente tem a utilização disso, né, claramente em para-raios, né? Eu até coloquei uma imagem aqui. Então a gente, por exemplo, tem essa estrutura, né? E quando a gente tem uma estrutura muito pontosa, né? Que tem uma ponta, né? Nessas pontas há a maior concentração de cargas, certo? De modo que, como na ponta, né, fica justamente concentrada, há uma concentração de cargas, o que vai acontecer é que o raio, né, ele vai tender justamente a cair nesse lugar, né? Porque aqui justamente vai haver uma maior concentração de cargas e como o raio ele é uma interação elétrica, né? Como aqui vai ter muitas cargas, né? Ele vai atrair, obviamente, pelo local onde tem mais cargas, né? Então, como as pontas, né, elas concentram muitas cargas, o raio ele vai tender justamente a cair no lugar, né, que tem muitas cargas, né, que é exatamente a ponta. E é por isso, né, que a gente usa, né, em para-raios as pontas, né? A gente usa figuras pontosas, como é o caso aqui desse para-raio que eu coloquei, né? Você perceba que a estrutura dele é muito pontosa, né? Justamente para garantir aí essa propriedade, né, de poder das pontas, ok? Então é nesse sentido que essa atração no parque ela precisa ser fechada em dias de chuva, porque é claro, né? Como são, se você percebe, né? Todas as estruturas aqui pontuosas, né? Elas tenderiam em dias de chuva a ter interações aqui e de modo, né, que elas concentrariam cargas e assim, né, em dias de chuva provavelmente teria uma frequência aqui muito forte de atingimento por raios, né? O que, claro, não é nada seguro, né? Então, nesse sentido, é por conta do poder das pontas, ok? Isso é uma propriedade recorrentemente cobrada em várias questões nesse tipo aqui, perfeito? Então é importante saber dessa propriedade, recomendo dar uma olhada melhor, né, no que é o poder das pontas. Bom, então vamos lá. Letra A, porque elas expelem cargas elétricas no ar, auxiliando na formação dos raios? Não. O raio, ele já iria acontecer provavelmente. A questão é que pelo fato de haver uma maior concentração de cargas na ponta especificamente, é que ele cai exatamente aqui, né? Mas ele não forma propriamente o raio. Né? Letra B. Conduzem cargas elétricas para o solo, diminuindo a tensão elétrica dos raios. Não, né? Até porque se fosse isso, não seria um motivo necessariamente para você fechar o brinquedo, né? Já que ele está diminuindo a tensão elétrica, né? Ele não está tendo um efeito negativo, então não faria sentido fechar se essa letra B fosse verdadeira, né? Letra C. Acumulam cargas elétricas em suas extremidades, tendendo a serem os alvos dos raios. Exatamente. Né? É o efeito do poder das pontas que a gente acabou de falar. Né? Poder das pontas. Que é o nosso gabarito. Ou seja, ele acumula, né, cargas aqui e por conta desse acúmulo de cargas, o raio vai sempre tender a cair aqui nas pontas. Né? É aí o famoso fenômeno aí dos para-raios. Né? Induzem cargas elétricas no solo, tornando-se o melhor caminho para a descarga elétrica dos raios. Não, porque se fosse assim, né, os raios iam cair no solo, né? Então não faria sentido, né? Mas justamente o raio ele cai na própria estrutura, ele não cai no solo, né? Ele cai no próprio para-raio, né? Ele não induz cargas elétricas no solo. Isso é falso. Até porque né, o raio ele geralmente já cai no solo, né? Distribui uniformemente as cargas elétricas em sua superfície, inibindo possíveis choques. Fácil. Né? Por serem estruturas pontuosas, né, elas vão concentrar cargas nas pontas que vão causar aí, né, que vão ser o local onde vão cair os raios. Né? Então é nesse sentido, a resposta era o poder das pontas, né, que é referido aqui na letra C, que é, portanto, o nosso gabarito. Nossa próxima questão é a questão de dilatação térmica. Né? E aqui ele vai falar né, no fenômeno comum, que é quando a gente vai lavar pratos e copos, é comum perceber que às vezes um dos copos fica grudado dentro do outro, né, não sendo possível separá-los facilmente.
Uma das maneiras de tentar separá-los é despejando água morna sobre o copo de fora durante um pouco menos de um minuto, certo? Nós sabemos que a fórmula da dilatação é ΔL, que é igual o tamanho inicial, né, vezes o coeficiente de dilatação térmica, vezes a variação da temperatura. Tá? Essa aqui é a fórmula da dilatação térmica tradicional. E bom, né? E aqui ele dá algumas informações importantes, né? Ele fala que para separar esses copos, o que ele faz? Né? Ele vai despejar água morna sobre um pouco menos de um minuto, certo? Ou seja, aqui ele está tendo uma variação de temperatura, né? Que é o ΔT aqui. E justamente ele está fazendo isso para separar copos, ou seja, ele está querendo criar, né? Ele está querendo dilatar um dos copos de modo que, por meio dessa dilatação, né? Os copos se desprendam e você consiga separá-los. Enfim, esse é um método comum, né, para resolver esse tipo de problema. Né? Você dilata um pouquinho ali o copo, né, despejando água morna, né, por um pouco menos de um minuto, até que ele vai dilatando, né, os copos vão se dilatando, até o ponto que você consegue separar eles. E ele diz, né, na situação descrita, os copos podem se soltar devido ao quê? A redução do atrito? Não é a redução do atrito. A redução do atrito ela só vai se dar justamente porque o copo ele vai diminuir, né? Ou ele vai depender de qual forma você vai utilizar a dilatação, né? Mas a redução do atrito ela só vai se dar por conta da dilatação térmica, certo? Então, a redução do atrito ela não é o que causa propriamente o fato dos copos se soltarem, né? Ela só é uma consequência. O que causa propriamente o fato dos copos se separarem é a dilatação. Então, a redução do atrito seria uma pegadinha. De fato, vai haver uma redução do atrito justamente porque os copos eles vão alterar de tamanho, né? Eles vão dilatar. Então, eles vão se saltar por causa disso. E, de fato, vai ocorrer uma redução de atrito. Mas a redução de atrito não é a causa que vai fazer, né, essa separação. Então, seria importante distinguir isso. Letra B, condução térmica. Não, né? Condução térmica, a gente está falando de dilatação térmica. Condução térmica é você conduzir calor, né? Você transportar fluxo de calor. Isso é diferente. A gente está falando de alteração de tamanho, a gente está falando de dilatação térmica, né? Ou seja, quando um corpo ele se dilata, ou seja, ele altera o tamanho dele, o volume, ou enfim, seja o que for o comprimento, por meio da ação do calor. Isso é dilatação térmica. Agora, condução térmica é você conseguir conduzir um fluxo de calor, né? Você conseguir transportar um fluxo de calor. Ou seja, isso não é o que está acontecendo. Né? A gente não está usando condução térmica, a gente está usando dilatação térmica, que é uma coisa diferente. Viscosidade da água, também não tem nada a ver. Alteração do tamanho, que é exatamente, né, o fenômeno aí da dilatação térmica descrito aqui. Tá? Esse é um fenômeno batido, assim, tá? Essa separação de copos, você tem que saber que isso está relacionado à dilatação térmica. É um fenômeno comum ser cobrado nessas questões. Geralmente essa questão da separação de copo é por meio da dilatação térmica, o que gera alteração de tamanho. Certo? Os copos podem se soltar devido à diferença de temperatura. Bom, a diferença de temperatura, de fato, tem que haver uma diferença de temperatura, né? Tem que ter um ΔT para que ocorra a dilatação. Só que não é a diferença de temperatura que causa a separação. O que causa a separação é a dilatação decorrente dessa diferença de temperatura. Ou seja, novamente, aqui na letra E, a gente tem uma pegadinha parecida, né, com o que a gente teve na A, que é justamente essa questão dele colocar um elemento que de fato está relacionado, mas que, no entanto, não responde diretamente ao comando da questão. Porque o comando está pedindo para a gente por que os copos se soltam. Né? Eles se soltam por causa da dilatação térmica. E a dilatação térmica ela está relacionada também à redução do atrito e à diferença de temperatura. No entanto, isso não é o que causa propriamente a soltura dos copos. O que causa a soltura dos copos é a alteração de tamanho em decorrência da dilatação térmica, certo? Então, a letra L seria uma pegadinha novamente, porque o que causa essa soltura dos copos, essa separação dos copos, não é propriamente a diferença de temperatura, embora essa diferença de temperatura seja essencial para que ocorra, né, realmente a dilatação. Perfeito? Então, a letra E está errada e o nosso gabarito é letra D. Na questão 98 vai ter uma questão aqui sobre o chuveiro elétrico. Tá? Então ele vai dizer que um técnico foi solicitado para substituir um chuveiro elétrico por outro modelo que possui menor resistência elétrica. E para realizar essa troca é necessário verificar se a instalação elétrica existente é capaz de suportar essa alteração com segurança, evitando riscos de aquecimento excessivo ou danos aos componentes do circuito.
Para garantir que a instalação suporte adequadamente essa substituição, o técnico deve verificar principalmente. Bom, aqui, né, a gente vai trabalhar com mudança de resistência. E se a gente vai trabalhar com mudança de resistência, a gente vai usar a clássica fórmula, né, que diz, né, que a tensão ela é igual à resistência vezes a corrente. E nesse sentido, como a tensão não varia, a tensão ela é fixa, geralmente ou é 127 ou 220, né, a gente pode tratar, né, a tensão como constante, né, porque geralmente ela é, né, então ou é 127 ou é 220, dependendo do lugar, né, mas geralmente a tensão é fixa, né. Então as variáveis que a gente vai trabalhar é a resistência e a intensidade da corrente, perfeito. E nesse sentido, então a gente só vai ter duas variáveis, né? E uma das variáveis ele deu pra gente, que no caso é a resistência, que ela vai diminuir de tamanho. Tá? Então nesse sentido eu vou manipular essa fórmula aqui de modo que eu vou colocar a corrente como fator principal para a gente ver como que essa corrente vai funcionar quando a gente diminui a resistência, ok? Eu vou passar esse R para lá dividindo, né? Então eu vou passar esse R para cá dividindo, já que ele está multiplicando, né? E eu vou ficar que U, né, ou seja, a tensão sobre a resistência, é igual à corrente, certo? Bom, a gente sabe que a tensão ela é fixa, né? Então ela não vai variar, geralmente não varia nas casas, né? E a resistência vai ser o que vai estar alterando, né? Ela vai estar diminuindo, certo? E a gente percebe aqui por meio dessa fórmula que a resistência ela é inversamente proporcional à intensidade da corrente. Ou seja, quanto mais eu diminuir essa resistência, maior vai ser a intensidade da minha corrente. Ou seja, ela é inversamente proporcional à resistência. E como a gente está diminuindo a resistência, né, ele está substituindo o chuveiro elétrico por um outro modelo que tem uma menor resistência elétrica, a gente está justamente diminuindo a resistência elétrica, o que faz, né, com que a intensidade da corrente aumente, certo? Então, a resposta tem que estar relacionada a isso, né, ao aumento da corrente elétrica. Tá? Vamos dar uma olhada. Vale notar que ele fala principalmente, tá? Então a gente está tendo que lidar com o principal fator aqui, né, que ele deveria se preocupar. Se a seção dos condutores e os disjuntores suportam o aumento da corrente elétrica, exatamente, né? A gente está tendo um aumento da corrente elétrica, então o técnico ele precisa verificar se os condutores e os disjuntores, né, eles suportam esse aumento da resistência da corrente elétrica que a gente está tendo em decorrência da diminuição da resistência elétrica. Né? Então a gente diminuiu a resistência elétrica e, por consequência, a intensidade da corrente ela vai aumentar. Né? Vai haver um aumento da corrente elétrica, de modo que o principal fator que esse técnico ele precisa avaliar é justamente o aumento da corrente elétrica, para ver se o circuito ele vai conseguir, se ele tem condições, né, de conseguir continuar operando, mesmo com esse aumento da corrente elétrica. Né? Se os componentes do circuito eles conseguem, né, continuar operando mesmo com esse aumento da corrente elétrica, que vai se dar em decorrência da diminuição da resistência elétrica. Tá? Isso é simples, é decorrente da própria fórmula ali da tensão, né? Como eu mostrei aqui para vocês. Então seria a letra A. Vamos analisar as outras alternativas aqui. Letra B. Se o disjuntor geral da resistência está devidamente identificado e funcionando corretamente. Bom, seria, claro, bom ele dar uma olhada nisso. Mas é um fator muito secundário. Né? Provavelmente, esse disjuntor está funcionando devidamente identificado. Enfim, que provavelmente ele está funcionando normal. Né? Vocês percebam que essas outras alternativas elas são sempre fatores muito secundários. Né? Então, por exemplo, tempo de uso diário do chuveiro é compatível com o consumo de energia de nova resistência. Tipo, isso não tem nada a ver. Né? O que a gente está trabalhando aqui é com a variação da resistência e a ligação disso com a tensão e com a intensidade da corrente. Certo? O tempo de uso diário do chuveiro, por exemplo, não tem nada a ver com isso. Né? Com pegar um chuveiro elétrico e substituir por outro de menor resistência elétrica. Isso não tem nada a ver. Então, se o disjuntor geral da resistência está devidamente identificado e funcionando corretamente, isso é um problema secundário, né? E que provavelmente isso que já de certo modo já se parte do pressuposto que ele está funcionando, né? Que ele está funcionando normal. Principalmente porque a questão está dando enfoque a um problema, né? Veja, o que a questão está falando? Antes de realizar a troca, é necessário verificar se a instalação elétrica existente é capaz de suportar essa alteração com segurança, evitando riscos de aquecimento excessivo ou danos ao componente do circuito. Né? Então, a questão ela tá
tratando propriamente do circuito do chuveiro, né? Vamos dizer assim, se eu trocar, né, essa resistência nesse circuito, né? Se eu trocar um chuveiro por outro com uma menor resistência, qual que vai ser os impactos disso para aquele circuito, né? Então ela não está falando de aspectos tão gerais assim como, por exemplo, a resistência o disjuntor geral da resistência, né, da casa. Né? Então o comando fala, para garantir que a instalação suporte adequadamente essa substituição, o técnico deve verificar principalmente. Bom, isso daqui seria um problema secundário, né? Seria algo que parece fugir do escopo da questão e parece ser uma coisa que, de certo modo, quando a primeira coisa que o técnico vai fazer é primeiro olhar isso, né? Primeiro ele vai perceber esse aspecto aqui do aumento da intensidade da corrente e só depois, se não der certo isso, aí ele vai se preocupar com o disjuntor geral da resistência. Então, eu acho que o principal foco aqui é destacar o principalmente, né? Ou seja, o aspecto que é principal, aquele essencial que o técnico ele precisa verificar primeiro de tudo, né? Então, assim, o disjuntor geral da resistência, ele teria que estar funcionando e teria que ser identificado, claro, mas isso seria um fator secundário, um fator que ele se preocuparia só em decorrência de outros problemas. Se a tensão nominal da rede elétrica da resistência permanece constante durante o funcionamento do chuveiro. Novamente, esse é um problema secundário, né? A tensão, geralmente, ela é fixa, como eu falei. Então, ou ela é 127 ou ela é 220, né? Não fica variando. A residência, a tensão da rede elétrica de uma casa, ela não fica variando o tempo todo, né? Então, vamos dizer assim, ele poderia lidar com esse problema, mas seria um problema secundário que foge do escopo inicial aqui do problema da substituição do chuveiro, tá? Então, o que a questão está querendo lidar para a gente é a questão da substituição de um chuveiro que tinha uma certa resistência por outro que tem outra resistência menor, né? Então, o principal aspecto aqui que a gente tem que ver é o circuito propriamente do chuveiro e não esses aspectos secundários de problemas. Que, claro, o técnico ele precisaria lidar com esses problemas se ele fosse lidar exatamente, né, com esse caso. No entanto, esse caso, esses problemas aqui dessas outras alternativas, eles não dizem propriamente ao circuito do chuveiro, né? A essa alteração do circuito que a gente que ocorre aqui na questão. Então são problemas secundários, são problemas que fogem ao escopo do circuito do chuveiro, tá? E a questão, né, ela dá um enfoque muito mais nessa questão do circuito propriamente do chuveiro. E por isso que a letra B, a C, a D e a E também, elas não fazem sentido, né? Porque elas estão falando de aspectos secundários que fogem essa questão do escopo, do circuito propriamente do chuveiro. Né? Então, se a tensão nominal da rede elétrica da resistência permanece constante durante o funcionamento do chuveiro. Bom, isso aqui ele vai partir do pressuposto que está funcionando. Porque propriamente o que ele está querendo avaliar é a alteração, qual que é a diferença, né, de eu colocar um chuveiro que tem uma resistência para outro que tem uma resistência menor. Né? O que isso altera no circuito partindo do pressuposto, né, que a tensão da casa está normal, que tudo está normal. E aí, né, então primeiramente ele vai dar um enfoque para ver, né, essa mudança entre esses dois, entre essa substituição do chuveiro, e aí depois, ok, né, se mesmo assim, né, ele verificou, pô, tá tudo ok, e mesmo assim não tá funcionando, aí sim ele partiria para esses outros aspectos. Mas então, à primeira vista, esses outros aspectos, como disjuntor geral, tensão nominal, isso são aspectos secundários, né? São aspectos que à primeira vista não vão importar, principalmente porque o texto da questão está dando um enfoque muito importante aos componentes do circuito, tá? E por isso que eu destaquei ele. Ou seja, o texto ele parece estar muito mais focando nesse aspecto da substituição do circuito e não desses problemas da casa, né? Que seriam, portanto, problemas secundários. Tá? Então, é uma questão de interpretação aqui também, né? Se o chuveiro está corretamente aterrado, independente das características do circuito elétrico existente. Também não, né? É novamente um problema secundário esse, né? Então, veja que ele inclusive fala, né, independente das características do circuito elétrico existente. Bom, ele está querendo lidar com o problema propriamente da substituição e não desses problemas secundários, se o chuveiro está aterrado, se ele não está aterrado, se o disjuntor da casa está funcionando corretamente, se a tensão não fica variando. Isso são problemas secundários e que extrapolam, vamos dizer assim, o caso propriamente da substituição do chuveiro. Né? Então esse era o grande ponto. Né? Novamente, essa letra ela não é um aspecto fundamental nessa mudança de circuito. Tá? Então, para distinguir muito bem a resposta, seria necessário ter essa interpretação, né, de que o técnico
e principalmente por conta desse destaque que o texto faz, né, do circuito, e principalmente porque ele fala, né, literalmente, principalmente, a gente tem que olhar aquilo que é, à primeira vista, mais importante para o técnico avaliar. E perceber também que o texto está dando um enfoque principalmente a essa substituição, a essa questão do circuito. Ele cita, né, inclusive, evitando riscos de aquecimento excessivo ou danos aos componentes do circuito, né? Ou seja, ele está tratando especificamente do circuito do chuveiro, né? Então, pelo próprio fator, né, do texto estar, vamos dizer assim, incidindo fortemente sobre essa questão do circuito em si, você já teria uma noção de que o texto ele não quer saber sobre esses aspectos secundários, de disjuntor da residência, aterramento, tensão nominal, enfim, tudo isso ele, à primeira vista, o técnico quando ele chega lá para resolver o problema, ele já vai partir do pressuposto, né, à primeira vista, de que isso tudo está certo, né? Então ele vai primeiro, né, trabalhar só com um problema específico, né, da substituição do circuito e depois ele vai se preocupar com esses problemas secundários, né? Então eu acho que o principal aqui era a palavra, né, no comando principalmente, e o enfoque, né, que o texto dá a essa questão do circuito para você poder distinguir que as outras alternativas elas estavam erradas, né? Perfeito? Então nosso gabarito é letra A. Nossa próxima questão é uma questão que no último simulado caiu uma questão praticamente idêntica a essa, né? Uma questão na prova de química, né? Que agora a gente está de física, mas houve uma questão de química praticamente idêntica a essa, e até nas alternativas mesmo. Até os fenômenos nas alternativas eram bem parecidos, né? A única diferença é que a resposta em questão era a letra C, né? Era a incandescência, e nesse caso aqui vai ser outra, tá? Ele vai estar tratando de outro fenômeno, mas no outro simulado ele tinha feito uma questão praticamente idêntica a essa, né? Só trocou o gabarito, o fenômeno. Enfim, vamos lá. Ele vai tratar pra gente, né, da estrada que brilha no escuro lá na Holanda, né? Ele vai falar que um trecho, né, da estrada da Holanda recebeu uma pintura especial que brilha no escuro. E essa pintura contém um pó que é carregado durante o dia e lentamente libera um brilho verde à noite, eliminando a necessidade de iluminação pública. Uma vez carregada, a faixa pode brilhar até 8 horas no escuro, tá? E aqui a gente vai funcionar, né, com o principal, com aquele modelo de Bohr, né, em que a gente tem um átomo, né, a gente tem um núcleo, né, e uma eletrosfera, e a gente tem elétrons nessa eletrosfera, que quando adquirem certa energia, o que acontece é que esses elétrons eles são excitados, né, então eles vão para uma camada mais externa, né, uma camada mais externa no átomo, na eletrosfera, e quando esse elétron, né, ele está nesse estado de excitação, né, e ele retorna à camada anterior que ele estava, né, depois que ele perde essa excitação, depois que ele perde essa energia, o que acontece é que ele retorna para o estado original dele, para o estado fundamental dele, e nesse retorno ele libera uma luz, né, ele libera uma partícula luminosa, ele libera um fóton, né. E isso é um fenômeno, né, que produz luz, né, que produz certa iluminação, né? Então isso, por exemplo, é utilizado em foguetes, não, perdão, em fogos de artifício, naquelas pulseirinhas, né, que a gente tem de festa, né, que brilham no escuro e tal, que fica praticamente a festa toda brilhando, né? E é o caso da estrada aqui, né, que brilha por 8 horas no escuro, tá? A diferença é que a gente tem dois fenômenos para descrever isso, né? A gente tem a fluorescência e a gente tem a fosforescência. Qual que é a diferença das duas? A fluorescência, né, ela é instantânea. Ela acontece de uma vez. É o caso, por exemplo, de fogos de artifício. Então, o sujeito ele vai lá, joga o fogo de artifício, e o fogo de artifício ele brilha, ele solta uma pancada, né, ele solta uma quantidade enorme de luz de uma vez e acaba por ali, rapidão, né? Agora, se você tem, por exemplo, aquelas pulseirinhas de festa, né, que ficam brilhando no escuro, aquelas pulseirinhas, né, ou o mesmo caso aqui da estrada, né, elas ficam brilhando por vários tempos, por muito tempo, né? Então, elas ficam horas, né? No caso aqui da estrada, ela fica 8 horas brilhando no escuro. No caso da pulseirinha, ela dura muitas horas também, né? Ou seja, a diferença entre a fluorescência e a fosforescência é o tempo, tá? Então, a fluorescência, né, recomendo vocês lembrarem aqui do flúor, né? Flúor. Por quê? Porque aí vocês lembram, né, de fluir, né? Ou seja, flui tudo de uma vez. Na fluorescência é tudo de uma vez. Então ele solta essa pancada de fótons, né, de luz, de uma vez, rapidão, né? Então ela é rapidão, ela é rapidona. Enquanto que a fosforescência, ela é lenta, né? Então ela vai fazendo esse processo aqui, né,
de forma lenta, de modo que ela vai durar muito tempo, né? Ou seja, ela tem uma intensidade, né? Ela emite pouca luz, né? Então ela vai, pelo fato dela ser lenta, né? Ela vai emitir pouca luz de uma vez, né? Ela não vai ter a potência, por exemplo, de um fogo de artifício. No entanto, ela vai durar muito tempo, né? E essa é a fosforescência. Então a fosforescência, aí vocês lembram do fósforo, né? Por quê? Porque o fósforo ele serve para acender o fogo, né? Que dura muito tempo, né? Então tem esse método aí de se decorar isso, né? Fósforo, aí você lembra, né, do fogo que dura muito tempo, né? Do fogo, por exemplo, sei lá, de uma lenha, né? E enquanto que na fluorescência você lembra de fluir, né? Ou seja, a coisa flui de uma vez, né? A luminosidade ela flui tudo de uma vez e é liberada toda de uma vez. Nesse caso, como está sendo um fenômeno lento, né? Um fenômeno que vai durar horas, né? A gente vai tratar, portanto, de uma fosforescência, que é o nosso gabarito, letra B. Tá? Então não poderia ser a fluorescência, porque a fluorescência ela flui de uma vez, né? Ela vai de uma vez. E a incandescência não pode ser, porque a incandescência, aí vocês lembram, né, da lâmpada incandescente, que é aquela lâmpada mais antiga, né? Que é aquela lâmpada que dependia do calor, né? Então ela produzia luz por meio do calor. Como a questão não falou nada sobre aumento de temperatura, sobre utilização de calor para produzir esse brilho, não daria para concluir a letra C, incandescência. Que luminescência, como o próprio nome diz, é uma luminescência, é uma luz produzida a partir de reações químicas. A gente não tem nenhuma reação química envolvida aí no texto. Né? E radioatividade também não, né? Radioatividade teria que ter um decaimento, teria que ter alguma coisa relacionada à radioatividade, que não é o caso. Tá? Aqui, nesse caso, principalmente, a gente está tratando de um fenômeno que dura muito tempo, né? Que dura 8 horas, né? Até porque também não faria sentido ser radioatividade, porque poderia ser muito perigoso. Imagina, uma estrada, né, que fica emitindo radioatividade o tempo todo, e isso seria pouco saudável, né, pouco seguro. Então, a pintura, ela contém um pó, né, ou seja, durante o dia, né, a pintura ela vai absorvendo a energia, então o que vai acontecer, né, naquele desenho que eu tinha feito. Né? Então a gente tem o átomo aqui, né, a gente tem a eletrosfera aqui, em volta do núcleo, e o que vai acontecer? Né? Durante o dia, a pintura ela vai recebendo, né, o brilho do sol. Né? Então, vai ter o sol aqui. E o que acontece é o seguinte, né? Esse sol... Opa, não está saindo aqui. Esse sol que está aqui, né, ele vai começar a emitir raios de luz aqui. Né? O que vai acontecer? Esse elétron que está aqui, ele vai absorver isso, né? Ele vai começar a ficar excitado, né? Levando aí ao fenômeno lá da fosforescência, né? Que eu tinha explicado. Né? Então ele vai para uma camada mais externa, né? E quando ele retorna, ele libera essa luz, né? Só que quando ele liberar essa luz, já vai ser de noite, né? Vai estar no período da noite, e ele vai liberando esse processo, ele vai fazer esse processo de liberação da energia, né? Da luz, de pouco em pouco, né? Até que a gente tenha a fosforescência, esse fenômeno aí que está sendo escrito na questão, perfeito? Então, seria mais ou menos isso aí, uma questão bem semelhante ao que já havia sido cobrado na prova anterior. Bom, nossa próxima questão é uma questão de interferência. Então, a gente vai ter um experimento acústico em que uma fonte emite um som que se propaga no ar com uma velocidade de 340 metros por segundo. E essa onda sonora alcançará um determinado ponto por 2 caminhos distintos, mantendo-se coesa durante a propagação conforme a imagem seguir. Tá? Então ele vai dar aqui para a gente a imagem dessa propagação e ele vai falar, né, a diferença de caminho entre essas duas ondas gera uma interferência. Né? Bom, nós sabemos de fato, né, diferença de caminho é justamente o que gera a interferência, né? A famosa fórmula da interferência, que é justamente a diferença do caminho é igual a n vezes a metade do comprimento de onda. Tá? Então isso daqui é a fórmula, né, da propagação, perdão, da interferência. Né? E nós precisamos lembrar que o que define se essa interferência ela é construtiva ou destrutiva é justamente o valor n. Se o valor n for par, então nós temos uma interferência construtiva. Se nós tivermos um valor ímpar, nós temos uma interferência destrutiva. Okay? Então, com isso na mente, a gente consegue facilmente resolver essa questão aqui. Perfeito? Para tanto, então, para fazer isso, a gente vai primeiro calcular, né, quanto que é o comprimento da onda, tá? Porque se vocês notarem, né, escrevendo aqui a fórmula de novo, né, a gente precisa saber, né, quanto que é ΔL,
vezes n, que é o que a gente precisa descobrir, né, para a gente ver, né, se ela é construtiva ou destrutiva, para distinguir aqui nas alternativas, e também para saber, né, quantos comprimentos de ondas correspondem essa interferência aí, né, que é justamente o que está contido no valor de n, né, vezes o comprimento de onda sobre 2. Tá? Então a gente precisa, primeiro de tudo, encontrar o comprimento de onda e essa diferença aqui. Essa diferença é basicamente 3,4, perdão, é 3,91 menos 3,4, né, que é exatamente 0,51. Tá? Então esse valor aqui ele é igual a 0,51. Certo? Que é a diferença aí de caminho entre as duas ondas. Certo? E o comprimento de onda a gente vai descobrir por meio da equação fundamental, né? Da ondulatória, que diz que, né, a velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Nós sabemos a velocidade, dado pela própria questão, né? 340 metros por segundo. E a gente sabe a frequência também, né? Que é dada aqui na imagem, né? 2.000 Hz. Né? Então aqui vai ser 2.000 Hz. Né? E aqui é só resolver a equação, né? Para descobrir quanto que é o comprimento de onda, a gente vai descobrir que, se você fizer essa conta aqui, né? Se jogar o 2.000 para lá, dividindo o 340, você vai ter aí, né, que o comprimento de onda é igual a 0,17. Perfeito? Então, nosso comprimento de onda é igual a 0,17. Ou seja, esse valor aqui, né, é igual a 0,17. Então, vai ficar, né, que n vezes 0,17 sobre 2, isso daí é igual a 0,51. Tá? Então, eu vou passar esse 2 para lá multiplicando, né, já que ele está dividindo aqui, né? E aí vai ficar 0,51 vezes 2, vai dar 1,02. Né? Isso daqui é igual a n vezes 0,17, que a gente passa esse 0,17 para lá dividindo. E a gente vai ter, né, 1,02 dividido por 0,17, que é a mesma coisa que 6. Tá? Então, n é igual a 6. Certo? Se o valor de n, né, ele é positivo, isso quer dizer que nós teremos, então, uma interferência, uma interferência construtiva, tá? Sempre que ele for par, como 6 é par, né? 6 é um número par, sempre que esse número, sempre que o n for um número par, significa, portanto, né, que nós teremos uma interferência construtiva. Se ele fosse ímpar, aí seria destrutiva, tá? Então a gente já eliminaria, portanto, a letra B e a letra D, porque elas dizem aqui que é destrutiva, né? E não tem como ser destrutiva porque o valor de n é um valor par. Agora basta a gente descobrir, né, quanto que essa diferença de caminho corresponde em comprimentos de onda. Né? Para fazer isso, é só substituir aqui na fórmula, né, da interferência. Então a gente tinha a fórmula, né? Delta L é igual a n vezes metade do comprimento de onda. N a gente agora sabe que é 6. Né? E o comprimento de onda, aqui pode ser, eu vou colocar só o comprimento de onda mesmo, né? Porque a gente não precisa trabalhar com 340 aqui agora não, né? Então vai ficar 6 vezes o comprimento de onda dividido por 2. Né? 6 dividido por 2 é igual a 3. Né? Então 3 comprimentos de onda é igual à diferença do caminho. Né? A diferença dos caminhos. Ou seja, vai dar aí, né, que a diferença é igual a 3 comprimentos de onda e, portanto, nosso gabarito é a letra C. Tá? Muitas pessoas podem ter confundido esse valor de 3 aqui no final e ter pensado, então 3 é ímpar, logo essa interferência teria que ser destrutiva. Só que isso não faz sentido, porque a fórmula trabalha com o valor de n, tá? E se vocês notarem, esse 3 ele não é n. Esse 3 ele não é n. O n é o número sem dividir por 2, né? Sem dividir por 2. Vocês percebam que o 3 ele já passou por esse processo, ele foi dividido aqui, né? A gente pegou n dividido por 2. Ou seja, esse 3 aqui, na verdade, ele é igual a n dividido por 2, tá? Então, esse 3 ele não é o valor de n, tá? Só para evitar confusões. O valor de n é 6 e por isso aqui essa interferência ela é construtiva, porque o valor de n é par, né? E se ela é par, ela é construtiva. Então não confundam isso, tá? Embora aqui apareça 3, esse 3 ele é o n dividido por 2, né? Que é um número par dividido por 2, deu um número ímpar. E é nesse sentido que... É nesse sentido aí que ela seria construtiva, ok? Então não cai nessa pegadinha aí. No caso seria o n é 6, 6 é par, logo a interferência ela é construtiva e a diferença de caminho corresponde a 3 comprimentos de onda, né? Que foi isso aqui que a gente chegou. Perfeito? Então nosso gabarito é letra C.
Nossa próxima questão é uma questão de calorimetria de calor latente. Então ele vai dar um texto para a gente falando. O calor latente é um tipo de energia térmica envolvida nas mudanças de estado físico. Né? É o tanto de calor que você precisa para mudar uma substância de estado físico. Né? Sei lá, passar ela, por exemplo, do líquido para o gasoso. Né? Então o tanto de energia, né? O tanto de calor que você precisaria empregar nessa transformação seria, por exemplo, o calor latente. Né? Considere duas substâncias de mesma massa representadas por A e B, cujos valores de calor latente e vaporização são iguais a, respectivamente. Ele vai dar os valores aqui, né? E aí diz, né? O gráfico a seguir representa uma curva de aquecimento genérico. Tá. Isso aqui é a curva de aquecimento padrão de uma substância pura. Como que eu sei disso? Simplesmente pelo fato de tanto o ponto de ebulição quanto o ponto de fusão, eles serem constantes, tá? E aí, por meio disso, você consegue identificar se essa substância ela é pura ou não, né? Aí tem os diferentes gráficos, né? Tem o gráfico da mistura eutética, mistura azeotrópica e tudo mais, enfim. E aqui que muda, né? Aí tem a mistura comum também, que varia nos dois, enfim. Mas no caso aqui, como o valor, né, de fusão, que é esse período aqui 2, né, e esse período 4, eles são constantes, que é justamente o ponto de fusão e o ponto de ebulição, né, no gráfico aqui da substância, isso quer dizer que é uma substância pura. Considerando a propriedade específica de cada, qual é a região do gráfico que permitiria distinguir essas duas substâncias? Bom, como essas duas substâncias possuem valores de calor latente de vaporização diferentes, o que vai distinguir ela vai ser justamente a vaporização, exatamente o ponto de vaporização, o ponto que elas vão evaporar. Né? Vai ser diferente porque essas duas substâncias têm valores diferentes de calor latente de vaporização. E nesse sentido, então, o ponto que vai distinguir ela é o ponto de ebulição, é o ponto de vaporização, que é o ponto 4. Tá? Então, é uma questão super tranquila, né? Bastava você conhecer aí o gráfico de mudança de fase, enfim, né? Não precisava nem saber muito sobre o que é o calor latente, não, né? Só você sabendo o que é o ponto de ebulição e o ponto de fusão já resolveria essa questão aqui facilmente, perfeito? Então, nosso gabarito é letra D. A nossa próxima questão, a questão 104, é uma questão que vai tratar sobre calorimetria. Nesse caso aqui, né, a gente vai ter uma lanchonete que vai usar um fogão a gás para aquecer 5 litros de café até a temperatura adequada para consumo, que é de 85 graus Celsius. Inicialmente o café é essa temperatura de 25 graus Celsius. Então a gente tem aqui já, né, um ΔT, né, de 85 para 25 graus. Né? Ou seja, a gente tem aqui uma diferença de 60 graus Celsius. Né? A gente tem um ΔT aqui de 60 graus. E bom, durante o aquecimento, 40% da energia liberada para a combustão do gás é perdida para o ambiente. Enfim, ele vai dar outras informações aqui, vai dizer que cada botijão libera 6 vezes 10 elevado a 8 joules durante a queima. Ele vai dar aqui também para a gente a densidade da água e o calor específico da água, perfeito? Como a gente tem 5 litros de café e cada litro equivale a 1 quilo, né? Então a gente tem ao todo aqui, né, em gramas, né, a gente tem uma massa de 5 quilos. Né? Além disso, né, a gente tem também aqui o calor específico, né, que é 4,2 vezes 10 elevado a 3. Né? E a gente quer descobrir justamente o quanto de energia eu vou gastar para fazer esse aquecimento aqui, né, para gerar esse ΔT, que vai esquentar essa massa aqui de 5 quilos de café. Né? Ou seja, a gente tem exatamente aqui a fórmula do Kimacete, né? Do calor específico, certo? Do calor específico não, perdão. Enfim, do calor, né, para a gente variar aqui essa temperatura. Então a gente tem 60 graus Celsius, né, uma diferença aqui de 60 graus Celsius. O calor específico é 4,2 vezes 10 elevado a 3. E a gente tem uma massa aqui de 5 quilos. Né? Então, fazendo essa conta aqui, a gente vai descobrir quanto de calor, né, eu preciso dar para esse sistema para que ele atinja essa temperatura aqui de 85 graus Celsius, né, para fazer essa variação térmica aí. Então, vamos lá, né? 5 vezes 4,2 vezes 60, tá? Então, para facilitar aqui, né, eu vou colocar 5 vezes 4,2 vezes 6 vezes 10 elevado a 4, né? Eu tirei esse zero daqui e passei para cá. Então, vai ficar 4,2
vezes 5, né? Então, a gente vai ter 21 vezes 6, né? 21 vezes 6. 21 vezes 6 vezes 10 elevado a 4. Tá? 10 elevado a 4. Então, a gente vai ter 126 vezes 10 elevado a 4. Isso daqui é o tanto de calor que eu vou precisar para fazer variar essa temperatura aí nesse sistema, ok? Nesse sentido, tá? Já que a gente tem essas informações aqui, agora a gente precisa saber quanto que a gente vai gastar, né? Já que a gente agora tem o tanto de energia que a gente vai gastar, a gente precisa saber quanto que essa energia se traduz em preço, tá? Como isso daqui, né? Como a energia liberada pela combustão desse gás é perdida, né? 40% dela é perdida, isso significa que a gente não pode pegar o bujão e emitir exatamente isso daqui de energia. Porque se a gente emitir isso daqui, a gente não vai conseguir ter essa variação aqui. Porque 40% vai ser perdido, tá? Então 40% no ato de liberar essa energia vai ser perdido. Isso quer dizer que 60% vai ser utilizado o valor total, tá? Então a gente não pode simplesmente liberar isso daqui. Isso daqui, né, tem que ser equivalente a 60% da liberação. Então a gente vai ter que liberar mais, né, para contar só os 60%. Como assim? Eu vou estruturar aqui na regra de 3, acho que vai ficar mais fácil de compreender. Né? Então 126 vezes 10 elevado a 4, isso daqui tem que ser igual a 60%. Tá? Por quê? Porque da energia que eu vou liberar no botijão. Por quê? Porque 40% vai ser perdido, tá? Então, 40% vai ser energia que vai ser liberada pela combustão e vai ser perdida, tá? Então, eu não posso emitir 126 vezes 10 elevado a 4 como 100%, porque se 40% for perdido, eu não vou conseguir, né, liberar esse total de energia para gerar essa variação de temperatura, tá? Então, eu preciso, né, calcular contando já com essa perda dos 40%, tá? Então, isso daqui tem que ser igual a 60%. Então, o nosso 100%, que vai ser o tanto de energia que a gente vai ter que jogar, né? Considerando que a gente vai perder os 40%, né? Que no caso 100 menos 60, 40%, né? Que seria a perca. Então, a gente faz essa regra de 3 aqui, tá? Então, vai ficar 126 vezes 10 elevado a 6 dividido por 6 vezes... vezes 6 vezes 6 vezes 10, certo? Nesse caso aqui, então, a gente vai cortar, né, o 10 elevado a 6 menos o 10 aqui vai dar 10 elevado a 5. E o 126 dividido por 6 vai dar exatamente 21. Tá? Então, a gente vai ter 21 vezes 10 elevado a quinta, né, como o tanto de energia que a gente vai precisar gastar nesse botijão, né, considerando já a perca dos 40%. Certo? Então, a gente tem esse valor aí. Eu vou apagar isso aqui para liberar espaço. Perfeito. Então, a gente tem esse valor aqui. E agora a gente precisa traduzir esse valor, né, que é o tanto que o botijão vai gastar, no preço. Tá? Então é o seguinte, né, ele diz que um botijão de 13 kg ele é vendido ao custo de R$130. Então R$130, né, ele libera quanto? Ele libera 6 vezes 10 elevado a 8, né, que é o valor aí de tanto de energia que um único botijão libera. Né? E a gente quer saber, né, qual que é o valor de 21 vezes 10 elevado a 5. Então é só fazer essa conta aqui, né? 21 vezes 13 vezes 10 elevado a 6 dividido por 10 elevado a 8 vezes 6. Tá? 21 vezes 13, vamos lá. Então aqui vai dar 21 vezes 13, opa, isso mesmo. 6. Então isso aqui vai dar 273. Então a gente vai ter 273 dividido por 6, né? Isso daqui vai dar 6 menos 8, no caso vai dar 10 menos 2, né? Dividido por 273 dividido por 6. Tá? 273 dividido por 6, vamos fazer a conta aqui para ver quanto que dá. Aqui vou dar 4, né? 4 vezes 6, 24. Aqui 3, aqui 3. E aqui eu vou colocar 5, né? Aqui 3. E por aí vai, né? E aí vai ficar aqui num loop infinito aqui agora, né? Ficar aqui com 5 para sempre. Né? Então vai dar 45 aproximadamente, tá? Como é 45 vezes 10 elevado a menos 2, isso daqui vai ser igual a 0,45, tá? E como ele pede, né, o custo aproximado do gás consumido para produzir, o custo aproximado, né? Então 0,45 a gente pode aproximar para 0,5, né? Que é, portanto, nossa letra B, ok? Então nosso gabarito é letra B, por causa disso aí, era só fazer as contas mesmo, né? Jogar na fórmula,
e do que macete lá e tal, né? Fazer a regra de 3 aqui com a porcentagem, considerando a energia que vai ser perdida. E a gente encontraria aqui o nosso gabarito, letra B. A nossa próxima questão, uma questão cinemática, onde a gente vai ter meteoroides que entram na atmosfera da Terra a 80 km da distância da superfície, com uma velocidade entre 11 km por segundo e 72 km por segundo. E após determinado tempo, eles alcançam a velocidade final de 90 a 180 metros por segundo, quando eles já estão a 12 km da superfície. Certo? E a questão quer saber qual que é a desaceleração média sofrida pelos meteoroides nesse ΔS, né? Nessa distância que esses meteoroides percorrem do momento em que eles entram na atmosfera até o momento em que eles alcançam essa velocidade terminal, essa velocidade final. Percebam, né, que aqui ocorre um ΔS, ocorre um deslocamento, porque a gente parte de uma distância de 80 km da distância da superfície, o meteoroide ele parte dessa distância, e ele chega com a velocidade final até os 12 km da superfície. Ou seja, vai ser 80, né, menos 12, que é a mesma coisa que 68. Certo? Então, 68 mil metros, ou 68 quilômetros, certo? Mas já estou convertendo em metros porque as unidades aqui de resposta da questão estão em metros por segundo, tá? Então, já estou convertendo tudo para metro. E a gente tem uma velocidade inicial e uma velocidade final, que é dada aqui na questão, que vai ser entre 11 mil metros por segundo e 72 mil metros por segundo, né? Ou seja, 11 km por segundo ou 72 km por segundo. E a gente vai ter uma velocidade final entre 90 e 180 metros por segundo, certo? Como a questão quer a mínima desaceleração média possível, o que a aceleração é? A aceleração ela é a variação da velocidade sobre o tempo. Então, como a questão quer a mínima desaceleração possível, a gente vai ter que selecionar, dentro das nossas alternativas aqui, dentro dos intervalos que a questão nos possibilita, a gente vai ter que selecionar aqueles que são os menores valores possíveis. De modo que, se a gente vai ter os menores valores possíveis, a gente vai ter a menor diferença possível entre as velocidades. Se a gente vai ter a menor diferença possível entre as velocidades, por consequência, a gente vai ter a menor aceleração. Certo? Então, a gente precisa selecionar aqui, nos valores apresentados pela questão, os menores valores possíveis, que no caso serão de 11 km por segundo como velocidade inicial, ou seja, 11 mil metros, né, por segundo. 11 km são 11 mil metros. Então, 11 mil metros por segundo. E uma velocidade final de 90 metros por segundo. Então, percebam que daqui para cá, né, vai ter uma aceleração. Saindo da velocidade inicial até a velocidade final, a gente vai ter uma desaceleração, que é o valor que a gente quer saber. Certo? Dentro da cinemática, a gente resolve esse tipo de problema usando 3 equações principais. A velocidade derivada da velocidade média, né? A fórmula da velocidade derivada aqui da velocidade média. A equação de Torricelli, que é esta daqui. E a fórmula do sorvetão, que é esta mais comprida aqui. Certo? Então, são essas 3 fórmulas aqui. No caso, como a gente tem a velocidade inicial, a velocidade final e o ΔS, e o que a gente está buscando é justamente a aceleração, a equação que melhor vai nos servir nesse momento vai ser a equação de Torricelli, que é a segunda equação aqui. Então, para resolver esse problema, a gente vai trabalhar com Torricelli. Perfeito? Então, vamos lá. Nosso Torricelli aqui, vou reescrever o Torricelli aqui. Bom, então, Torricelli é a velocidade final elevado ao quadrado, que é igual à velocidade inicial elevado ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Nossa velocidade final elevada ao quadrado é quem? A velocidade final é 90 metros por segundo, certo? Que equivale a dizer 9 vezes 10, tá? 9 vezes 10 é igual a 90. Isso aqui vai estar elevado ao quadrado, certo? 9 elevado ao quadrado é 81. 10 elevado ao quadrado é 100, tá? Então vai ficar 8.100 aqui, enquanto a velocidade final elevado ao quadrado na equação de Torricelli. Nossa velocidade inicial é 11.000, tá? 11.000 é a mesma coisa de dizer 11 vezes 10 elevado a 3 elevado ao quadrado, tá? Então, 11 elevado ao quadrado é 121. E 10 elevado a 3 vezes 2 é 10 elevado a 6, que é a mesma coisa, portanto, de 121 milhões aqui, o valor da nossa velocidade inicial elevado ao quadrado. Isso aqui vai estar adicionado, né, mais 2 vezes
vezes a aceleração. A aceleração a gente não sabe quem é. E o nosso ΔS a gente sabe quem é, né? É 68. Certo? Então vai ser 68 vezes 2. Isso daqui é igual a 136 mil, tá? Vezes a aceleração. Tá? Então isso aqui é um pouco da armação da equação de Torricelli se a gente aplicar os valores ali da questão. Vou apagar isso aqui, vou subir isso aqui para cima. Só tem como subir para cima, né? Mas ok. Pleonasmo aí. Enfim, e agora a gente vai passar esse valor aqui para cá, para a esquerda, subtraindo. Então vai ficar 121 milhões menos 8.100. Tá? Fazendo essa subtração aqui. Subtração tranquila, né? Então vamos passar esse 1 para cá. 10 menos 1 vai dar 0. Perdão, vai dar 9, né? Aqui vai ficar 9, né? 9 menos 8 vai dar 1. E aqui vai ficar 9, 9. Aqui vai ficar 0, né? E aqui vai ficar assim. Então a gente vai ter esse valor aqui, né? 120 milhões, 991.900. Tá? Então esse é o valor aqui final, quando a gente passa os 121 milhões para a direita, para a esquerda, perdão. Na verdade vai dar um valor negativo, tá? Porque isso aqui vai passar para lá negativo. Mas enfim, o valor, o sinal não vai mudar muita coisa, tá? Porque não vai alterar o nosso gabarito mesmo. E vai ficar isso aqui, né, sendo igual a 136 mil vezes a aceleração, certo? Então, para a gente encontrar a aceleração, basta jogar esse valor para a esquerda lá, dividindo, né, já que ele está multiplicando. E aí a gente vai encontrar a nossa aceleração, que é o que a gente quer descobrir aqui na questão, certo? Então, isso daqui é o valor da aceleração nossa. Né? E bom, né, para resolver isso aqui, basta fazer a divisão. Tá? Dá para cortar esses zeros aqui, né? Então a gente corta 2 zeros e vamos fazer a divisão. Nesse caso aqui, né, se você fizer a divisão, você vai ver que a resposta mais próxima é a letra B. Vai dar muito próximo mesmo do valor aqui da letra B. Mas no meu caso, né, quando eu estava fazendo essa questão, eu só fiz a primeira conta aqui, né? Então, se você fizer a primeira conta, você vai encontrar o primeiro valor, que é 8, né? E aí você já descobre, né, que vai ser a B, né? Não tem como ser outro valor se o primeiro número que for 8. Né? Então, enfim, você não precisava nem ter feito a divisão completa, né? Mas, enfim, fazendo aqui vocês vão ver, né? 1.200. Se você dividir esse valor aqui, vai dar igual a 899, perdão, 889, se eu não me engano, né? Vírgula algum número, que é bem próximo mesmo daqui do 890 da letra B, perfeito? Então, nosso gabarito é isso daí, perfeito? A nossa próxima questão é uma questão de elétrica, uma questão super tranquila. Então, ele vai dar um circuito aqui pra gente e que vai haver uma troca de resistência, tá? Então, a gente tem aqui uma tensão que a gente não sabe, né? Vai ser um valor, sei lá, U, né? Não vai ser relevante essa tensão aqui para resolver a questão. A intensidade da corrente é 5 amperes, tá? E a gente tem uma resistência aqui que eu vou chamar de X, tá? Então, esse aqui é o estado primeiro, tá? O estado original, vamos dizer assim, do circuito. E ele vai dizer o seguinte, né? Ele vai fazer uma alteração nesse circuito em que haverá substituição da resistência do aparelho por outro de menor valor. Tá? Então, a tensão vai permanecer a mesma, tá? Porque ele não fala nada sobre a mudança da tensão. Então, a gente pressupõe que permanece a mesma. E a intensidade, ela vai mudar, tá? Porque a intensidade, ela se relaciona com a resistência. Porque como a gente está diminuindo a resistência, logo a intensidade da corrente vai subir, tá? Pela relação aqui clássica, né? De que a tensão é igual a resistência vezes a intensidade da corrente, né? Se a gente passa essa resistência para lá, a gente vai obter que a intensidade da corrente ela é igual à tensão sobre a resistência. Ou seja, a resistência ela é inversamente proporcional à intensidade da corrente, de modo que se eu diminuo a resistência, eu aumento a intensidade da corrente, tá certo? Então, nesse caso, né, como vai haver uma redução da resistência, tá? O próprio texto está falando para a gente, né, a resistência será substituída por outra de menor valor, então vai haver um crescimento vai haver um crescimento aqui da intensidade da corrente, perfeito?
Vou chamar essa intensidade aqui de Y, tá? E essa resistência nova R, ela vai ser igual a 0,83, tá? Ou seja, ela vai ser 83% da resistência X original. Por quê? Porque a questão vai dizer, né, que segundo o módulo lá, segundo, vamos dizer assim, o manual de instruções, né, o máximo de percentual que a redução do módulo pode ser feita é de 17%, tá? Então você pega 100 menos 17, vai dar 83, tá? Ou seja, o máximo que você pode fazer, né, se eu tenho um valor X aqui de resistência, o máximo que eu posso diminuir essa resistência é em 17%, tá? Ou seja, se eu subtrair aqui, né, 17%, eu vou ter 0,83 de X, né? Ou seja, 83% de X, dessa resistência X, que é o máximo que eu posso fazer segundo o manual, né? Segundo aqui o pleno funcionamento que foi dado pela questão, ok? Então, o máximo que eu poderia seria 0,83. Tá? E como a gente está trabalhando no máximo, né? O comando vai pedir aqui para a gente no máximo, a gente vai fazer isso, né? Subtraindo aqui, portanto, esses 17%. Tá certo? E com isso aqui, basta fazer as equações, tá? Utilizando aquela formulazinha mesmo. Tá? Então, a tensão é igual a resistência vezes a intensidade da corrente. Nesse caso aqui, né? Vai ficar U é igual a 5 vezes X. Vou colocar aqui assim, ó. X vezes 5. E nesse caso aqui, U é igual a Y vezes... vou colocar Y, não, vou colocar I, né? Mais fácil. Acho que é mais fácil. Y. Esse I aqui, que é o que a gente quer descobrir, né? Quanto que é o valor dessa intensidade aqui no circuito 2, né? Com essa substituição. Vezes 0,83 de X, tá? A gente pode equivaler aqui essas duas equações, tá? Por quê? Como as duas, né, são igual a U, né, elas são a mesma coisa. Então, eu posso fazer uma igualdade aqui entre as duas. Só apagar isso aqui. Então, eu vou apagar isso aqui. E vai ficar uma igualdade aqui, portanto, né, uma equação entre essas duas equações aí. Perfeito? Ó, o x ele vai ser cortado, tá? Porque ele está aparecendo nos dois lados e está multiplicando. E a gente vai ter aqui, portanto, que 5 é igual a 5 dividido por 0,83. Isso daqui é igual à intensidade da corrente, tá? Se você fizer a conta, 5 sobre 0,83 vai dar 6,02, que é aproximadamente 6, né? Que é, portanto, nosso gabarito, letra C. Perfeito? Então, uma questão super tranquila aí, era só usar a fórmula e descobrir o resultado. Bom, nossa próxima questão é uma questão de irradiação, uma questão de radiação, enfim, em que ele vai falar sobre a irradiação de alimentos sendo utilizado, né, como um meio aí de, vamos dizer assim, esterilizar os alimentos, né, de modo a... Ele fala aqui, né, com a radiação de maneira controlada, a radiação gama, né, sendo usada como finalidade com combate à ação maléfica de micro-organismos. Né? Então, para matar micro-organismos, né, esterilizar o alimento, né, e em alguns casos o retardamento do amadurecimento de alguns vegetais, certo? Para ele ter uma vida útil maior. Esses alimentos não oferecem assim, riscos para o ser humano, por quê? Porque quando você emite radiação numa coisa, ela não se torna radioativa, tá? Então, por exemplo, né, o Sol, ele bate na gente, em pessoas, todos os dias, né? Então, sei lá, o Sol está o tempo todo emitindo luz, né? Ele está o tempo todo irradiando luz. E, no entanto, né, se você recebe a radiação, você não vira um ser radioativo, né? Então, se você recebe a radiação que vem lá do Sol, você não se torna um ser radioativo só porque você está recebendo a luz do Sol, né? Então, do mesmo modo, se um alimento ele recebe radiação, nesse processo aí de esterilização dele, né, de limpeza, de matar esses micro-organismos, não tem problema nenhum, tá? Então, eu tenho, sei lá, uma banana aqui. Essa banana... essa banana, ela vai receber raios aqui, vamos supor. Ela vai receber esses raios, vão passar por eles, vão matar os micro-organismos. Mas essa radiação, ela não torna a banana radioativa, né? A banana, ela vai continuar normal depois que a radiação passar, tá? No caso, na verdade, é até interessante porque a banana, ela de fato, ela emite radiação. Só que todo corpo, na verdade, emite radiação por conta do calor, né? Mas não é uma radiação perigosa, não.
certo? Mas enfim, você passar um raio gama numa coisa não significa que ele vai virar radioativo também, tá? Então o raio passa e vai embora e acabou ali, né? Então ele não se torna, né, radioativo, portanto, os gabaritos é letra A. Letra B vai falar: a emissão de radiação é interrompida ao serem descascados. Não é serem descascados, né? Não é só porque magicamente você descascou ele que ele vai parar de emitir radiação. É porque na verdade ele não emite radiação, tá? Tirando a radiação do calor propriamente, né? Mas não a radioatividade, não o decaimento propriamente. Letra C, a exposição é feita por um tipo de radiação pouco penetrante. Não, a gente está falando aqui de uma radiação gama, tá? A radiação gama é a radiação mais penetrante de todas. Justamente porque ela tem zero de prótons e ela tem zero de massa, tá? Então ela é muito leve, então ela consegue penetrar em qualquer coisa, né? Ah, até porque a gente está falando de limpeza, tá? De ação maléfica de micro-organismos, né? Limpar, né? Combater esse tipo de coisa. Então tem que ser uma limpeza profunda mesmo. Letra D. A intensidade da radiação emitida é inferior ao valor prejudicial à saúde. Não. Se você ficar recebendo radiação gama na sua fuça, você vai realmente ter problemas de saúde, tá? Porque ela é muito penetrante, ela vai conseguir criar defeitos nas suas células, vai fazer mutação, vai dar um monte de problema. Então, não. A intensidade da radiação gama, ela não é inferior ao valor prejudicial à saúde. A questão é que a banana, quando ela passa pela radiação gama, ela passa e acabou, né? A radiação gama não fica dentro da banana, então a radiação passa e vai embora, tá? Então não tem problema nenhum para o ser humano. O tempo de exposição à radiação é insuficiente para que esses alimentos emitam radiação. Não. Eles não se tornam radioativos, eles não são radioativos, perfeito? Então, nosso gabarito é letra A. E só revendo aqui uma coisa para diferenciar bem, né, que não pode ter ficado muito explícito. Existe uma diferença entre radiação térmica, tá, e radiação nuclear, tá? Radioatividade nuclear. Nesse caso aqui, ele explicitamente está falando de radioatividade nuclear, até porque ele fala do raio gama, né, que é a radioatividade nuclear. Eu falei, né, que a banana, ela libera radiação. Ela libera radiação térmica, tá? Eu até especifiquei que foi com calor, mas só deixando claro isso, porque pode ficar confuso, né, talvez. Ah, mas como assim a banana, ela emite radiação, mas ela não é radioativa? Ela não é radioativa no sentido de que ela não emite radioatividade nuclear. Ela emite radiação térmica, né, que é o calor. Tá? Assim como todo corpo emite, tá? Se você... E assim funciona, inclusive, aquelas câmeras de calor, né? Que funcionam no escuro, porque ela pega os corpos, né? Ela detecta a diferença dos corpos pela diferença de calor que eles emitem, né? Pela radiação térmica deles. No entanto, radiação térmica é diferente de radioatividade nuclear, tá? Radioatividade nuclear é a radioatividade tradicional, que a gente fala, né? Comumente como radioatividade. Então era só para esclarecer essa diferença de conceitos, tá? A gente tem radioatividade térmica, que a banana tem normalmente, todo corpo tem, né? Porque todo corpo está emitindo calor e tal. E a gente tem a radioatividade nuclear, né? Que é em decorrência do decaimento e tudo mais. Que aí, enfim, da questão do núcleo e tal. Que a gente estuda com a radioatividade mesmo, decaimento do núcleo e tudo mais. Então, existe essa diferença aí, é só para deixar mais específico, né? Porque eu tinha falado genericamente, talvez não ficou muito claro. Nossa próxima questão, uma questão de cinemática, a gente vai ter uma questão aqui onde a gente vai ter dois trens, o trem A e o trem B, em que eles vão se mover em direção a uma estação de trem, certo? Então a gente tem essa estação de trem aqui, essa estação E, e a gente tem, segundo a questão, um trem A que está a uma distância aqui de 1,2 quilômetros dessa estação E. Esse trem A ele se move em direção a essa estação com uma velocidade, né, com um vetor velocidade, igual a 60 km por hora, certo? Como são 1,2 km e ele percorre, né, 60 km em uma hora, ou seja, 60 minutos, é lógico que, portanto, ele vai demorar 1,2 minutos para conseguir percorrer essa distância desse ponto até o ponto E, certo? Então aqui ele vai demorar exatamente 1,2 minutos, certo? A questão vai dar para a gente também que a gente vai ter um outro trem, um trem B, que está a uma distância de 1,5 metros da estação, 1,5 quilômetros, na verdade, da estação. Ó. E esse trem B também está se movendo em direção à estação, só que a gente não sabe qual é a velocidade dele.
É justamente isso que a gente precisa descobrir na questão, porque, segundo a questão, os trens eles têm que se mover de modo que, assim que o trem A sair da estação, o trem B chegue lá, certo? Então, o trem B ele tem que chegar exatamente na estação E, no exato momento em que o trem A estiver saindo de lá, né? Estiver desocupando a estação, de modo a facilitar o fluxo, perfeito, entre os trens. Um fator importante também de se lembrar é que nessa estação o trem permanece parado para embarque e desembarque por 2 minutos, certo? Então, para a gente saber, né, quanto tempo que em quanto tempo que o trem B ele tem que chegar na estação, é simplesmente a gente calcular, né, esse 1,2 minutos que a gente já fez, né, quanto que é o ponto, quanto tempo o A demora para chegar na estação A, né, que são 1,2 minutos. E além disso, a gente precisa acrescentar esses 2 minutos de embarque e desembarque, tá? Que o trem A vai ter que ficar lá, né? Então, 1,2 mais 2 minutos é igual a 3,2 minutos, tá? Certo? Então, o trem A, ele vai chegar na estação E com 1,2 minutos e ele vai ficar 2 minutos lá parado, né, para o embarque e para o desembarque, e depois ele desocupa, depois desses 3,2 minutos, ele desocupa a estação, de modo que assim o trem B pode entrar, certo? Então, se o trem B ele quer chegar exatamente, né, no momento em que o trem A estiver saindo de lá, o trem B ele tem que chegar, ele tem que percorrer essa distância de 1,5 km em 3,2 minutos, tá certo? Então, a velocidade desse trem B, ela tem que percorrer esses 1,5 km em 3,2 minutos, tá certo? Então, a gente basicamente só fazer uma regra de 3 aqui, tá? Então, se em 1,5 km, né, ele vai percorrer essa distância em 3,2 minutos, né, já que a gente quer que ele chegue exatamente quando o trem A estiver saindo, a gente precisa saber, né, quanto que ele faz isso em 1 hora, né? Porque a questão deu pra gente a resposta, né, em quilômetros por hora, tá? Então a gente precisa responder aqui em quilômetros por hora. Vejam aqui, né, que a medida é quilômetros por hora, tá? Então a gente tem que colocar essa velocidade do trem em quilômetros por hora, tá? Então é só fazer uma regra de 3 aqui, certo? Para a gente descobrir em quanto tempo, né? Qual que é a velocidade desse trem em quilômetros por hora, desse trem B em quilômetros por hora. Então a gente faz essa conta aqui bem simples, né? 15 vezes 6, tá certo? Que vai ser igual a 90. E então a gente vai ter 90, na verdade 900, né? Porque eu vou ter que puxar um 2 aqui por causa do 3, o 32. Isso daqui é igual a 28, alguns quebrados, tá? Que é exatamente a nossa letra B, certo? Então, é isso. Nosso gabarito letra B é uma questão super tranquila aí. Temos aqui mais uma questão de calorimetria, uma questão de fluxo de calor, e que, portanto, vai usar a lei de Fourier, que é a lei que diz, né, que o fluxo de calor é igual ao coeficiente, né, ao coeficiente, no caso, esse coeficiente aqui que fala, né, sobre a condutividade térmica do material, vezes a área, vezes a variação da temperatura sobre a espessura do material, perfeito? Então essa é a lei de Fourier que nós usaremos aqui nesta questão para resolvê-la, tá? Bom, nesse sentido, ele vai dar um texto aqui explicando tudo mais, mas eu já vou partir para a ação aqui já na questão, tá? Uma coisa a se atentar é que a questão ela utiliza em Kelvin, tá? A temperatura ele deu para a gente em graus Celsius. No entanto, nós não teremos que converter, porque como nós vamos utilizar, né, o ΔT, né, na lei de Fourier, que é a variação, não vai importar muito a gente fazer a conversão de Kelvin para graus Celsius, porque a diferença é a mesma, tá? A diferença vai dar a mesma. Porque a conversão de Kelvin para graus Celsius é só você acrescentar 273, né? Então é só você somar 273 no valor em graus Celsius. E assim você acha o valor dele em Kelvin. No entanto, como a gente vai estar tratando de diferenças entre temperaturas, né? A gente vai estar tratando do ΔT. A variação, independente de você soma esses 273 ou não, né? Como você vai somar o 273 nos dois valores, não vai ter diferença. Então você não precisa converter esses valores aqui, tá? Em Kelvin, porque vai dar na mesma se você converter ou se você não converter, porque no fim a gente só vai usar o ΔT, tá? Então no final das contas não vai fazer diferença. Então pode deixar aqui em graus Celsius mesmo, tá? O que vai estar rolando é que ele quer amenizar, ele quer armazenar calor dentro da estrutura da edificação.
e ele quer usar uma dupla parede aqui, certo? É possível reduzir assim, né, a temperatura interna e os picos da carga de resfriamento, transferindo-a para um horário posterior. Com esse objetivo, uma possibilidade de estrutura, dependendo da localização, clima e condições de uso, são paredes de tijolos duplas separadas por uma camada de ar, comumente de 10 centímetros, como ilustrado. A redução do fluxo de calor proporcionada pela estrutura descrita em comparação a uma parede convencional é mais próxima de. Tá? Então a gente precisa calcular o fluxo de calor nessa parede aí, tá certo? Bom, fluxo de calor é igual ao coeficiente, né, do material, o coeficiente de condução térmica do material vezes a área vezes ΔT sobre a espessura. Vamos analisar primeiro, né, de uma parede, de uma dessas paredes aqui de tijolo, tá? Como por exemplo essa parede aqui. Como que vai ser o fluxo de calor dessa parede aqui, por exemplo, essa primeira parede? O calor ele vai sair daqui, né, e vai vir para cá. Tá? Então ele vai fazer um fluxo daqui para cá. Ele vai sair do ambiente externo para o ambiente interno. Se a gente vai ter um ΔT aqui, né? Um ΔT aqui de 14 graus Celsius. Certo? Ou de Kelvin também, né? Então a gente já tem o nosso ΔT, tá? 14. A espessura, como a gente está tratando, tá? Isso aqui é uma coisa a se atentar, porque senão vocês podem cair em pegadinha. A espessura vai ser 0,12, tá? No caso eu estou convertendo, tá? 12 centímetros para... Como a gente vai usar metro, tá? Porque o coeficiente aqui está em metro, então eu vou transformar em metro, tá? Isso aqui é em metro. Mas o que você tem que se atentar é principalmente com essa questão aqui do L, tá? Algumas pessoas podem, em vez de colocar o 0,12, né? Que é a espessura aqui de uma parede, elas podem tender a achar que será, sei lá, seria essa espessura aqui toda, né? Como o fluxo ele está saindo daqui e ele está partindo, está percorrendo essa passagem toda, né? Parece, né, que eu, em vez de usar 0,12, eu teria que usar 34 aqui, né? Que seria a soma desses três valores, né? Então seria 0,34. Só que isso está errado, porque o L ele não é o comprimento do fluxo, tá? O L não é o comprimento do fluxo. O L ele é a espessura do material. E a espessura do material, especificamente que a gente está olhando, é de uma parede de tijolo, tá? E uma parede de tijolo tem 12 centímetros, ou seja, 0,12 metros, ok? Então tem que se atentar aí para não cair nessa pegadinha. Então vai ser 0,12 e o coeficiente a questão nos deu, né? De uma parede de tijolo é 0,6. Tá? Então o K aqui é 0,6 e a área é 8,5. Tá? A questão também nos deu aqui. Aqui, ó, área de contato, 8,5 metros quadrados, tá certo? Então é só a gente fazer essa conta aqui que a gente vai achar o fluxo de calor de uma das paredes, tá? Depois a gente multiplica esse valor por 2 porque são duas paredes. Então vamos lá, eu vou fazer uma estratégiazinha aqui matemática, que eu vou multiplicar esses dois aqui por 100, tá? Então vou multiplicar em cima e embaixo por 100 para facilitar a conta. Isso aqui eu posso fazer porque como eu estou multiplicando 100 em cima e 100 embaixo, né? Fica equilibrado, tá? Então é como se eu estivesse multiplicando isso aqui por 1, né? Então dá na mesma. Então aqui em cima vai ficar 6 vezes 8,5 vezes 14, tá? Eu passei a vírgula aqui do 6 duas vezes para a direita, né? 60 na verdade vai ficar. Por causa do 100, né? E aqui embaixo eu vou passar a vírgula duas vezes para a direita aqui no 12. Tá? Eu estou fazendo isso porque isso vai facilitar demais a conta. Porque aí eu posso dividir aqui embaixo por 12, né, que vai dar 1. 12 dividido por 12 dá 1. E 60 dividido por 12 vai dar 5. Então eu vou conseguir fazer aqui, né, 14 vezes 5. 4 vezes 5, 20. Isso aqui vai dar 70. E 70 vezes 8,5, né, é a mesma coisa que 85 vezes 7. 7 vezes 5 vai dar 35. 8 vezes 7, 56, mais 3, 59. Então 595, né? 595 vai ser o valor aqui. Não, perdão, é isso mesmo. 595 vai ser o valor em watts dessa espessura aí, perfeito? Eu tinha falado que ia precisar multiplicar por 2, não vai precisar multiplicar por 2, tá? Eu viajei aqui. Eu estava pensando em outra coisa, mas não vai precisar multiplicar por 2. Porque aqui a gente já tem o valor, né, do fluxo de calor daqui, né, do ambiente externo para o ambiente interno, ou vice-versa, né? Ou do ambiente interno para o ambiente externo, tá? Porque a variação independe da direção do fluxo. A gente tem simplesmente essa variação aqui, né? Perfeito?
Então a gente tem aqui 595 watts. Tá, você poderia ficar tentado a marcar a letra E. E, no entanto, está errado, porque a gente precisa calcular, né? A gente precisa subtrair o fluxo de calor aqui da câmara de ar, tá? Porque esse fluxo de ar, nessa camada de ar, há um fluxo de calor que a gente tem que retirar, né? Porque quando ele passa ali, ele vai perder fluxo, certo? Justamente porque o ar ele tem uma condutividade térmica diferente da parede, tá? Vou apagar isso aqui tudo para deixar mais objetivo, né? Então a gente vai ter que calcular esse caminho aqui, né? Camada de ar. Tá, a diferença de 34, como aqui a gente tem uma diferença, né, de 34,25 centímetros para 21,75, isso daqui é igual a um ΔT, não, a gente vai ter um fluxo de calor aqui com um ΔT, que é igual a 12,5, tá? 12,5. Então, novamente, vou escrever a lei de Fourier aqui, né? K vezes A vezes ΔT sobre a espessura. O K, ele é igual a 0,03. A área é a mesma, né? 8,5. O ΔT é 12,5. E a espessura é 10 centímetros e, portanto, 0,1 metro, tá? Então aqui eu vou fazer novamente aquela estratégia de multiplicar em cima e embaixo por 100, tá? Para deslocar a vírgula aqui, tanto aqui, né? Para facilitar a conta. Então eu vou ficar aqui com 3 vezes 8,5 vezes 12,5 dividido por 1, por 10, na verdade, né? Então eu vou ter aqui, né? 0,3. Então 12,5 vezes 0,3. 6 mais 1, 7. 3, 37,5. E 37,5 vezes 8,5. Aqui vai dar 37. Opa, acabei colocando errado aqui. 56 mais 4, né? 60. 24 mais 6 vai dar 30. Vai dar 318,75. Deixa eu ver se está aparecendo na câmera. Está aparecendo assim. 318,75, tá? Então a gente vai fazer a subtração, tá? A gente encontrou 595, 595, tá? Como 595 seria o valor, né, do fluxo, desse fluxo aqui, né? Desse fluxo daqui até aqui, né? Do ambiente externo até o interno. Então a gente tem um fluxo aí que sai do ambiente externo até o teu ambiente interno. Esse fluxo, ele vai ser... ele vai ter aí, né, 595 watts. No entanto, quando ele passa para essa camada de ar, a gente precisa subtrair essa camada de ar, porque essa camada de ar, ela tem, né, quando o fluxo de calor vai sair, ela vai perder energia, tá? Então a gente precisa subtrair ele, perfeito? Então 595 menos 318. 318, pera. Ah, não, tá errado. É porque eu viajei aqui. Tinha que ser... Aqui tinha uma vírgula a mais, então vai ficar 31,875, né? 31,875 aqui, na verdade. Certo? Fiz a conta errada ali. Esqueci de passar a vírgula, né? Então, deixa eu apagar isso tudo aqui para ficar mais limpo, né? É só fazer essa conta aí e a gente vai ver, né, que o nosso gabarito vai ser igual à letra D. Então, 10 menos 5 vai dar 5. Aqui 9 menos 7 vai dar 2. 9 menos 8 vai dar 1. Aqui vai ficar 4, né? 4 menos 1, 3. 9 menos 3 vai dar 6. 563,125, que é igual à nossa letra D, perfeito? Tanto é que ele fala, é mais próximo D, né? Então, está aproximando aí, aproximadamente letra D, que é o nosso gabarito. Questão difícil a ter, né? Vamos para a próxima. A nossa próxima questão é uma questão de eletricidade, uma questão que ele vai dar para a gente aqui um sistema, né? Um projeto térmico aí, que vai ter uma certa potência elétrica, certo? Ele vai dizer que a cada 110, perdão, na verdade, a cada 1 metro quadrado, né,
ele produz 110 watts, né? Como ele tem uma área total de 20 metros quadrados, é simplesmente a gente multiplicar esse valor por 20, né? Então, 110 watts vezes 20 é igual a 2.200 watts. Então, essa é a potência desse sistema aqui, desse projeto, 2.200 watts, ok? Agora que a gente já sabe a potência, ele quer saber, né, por razões de segurança, que o circuito ele deve ser protegido por um disjuntor térmico, né, para, enfim, para evitar, né, problemas, para salvar o sistema caso ocorra uma corrente maior do que a devida, né. O valor da corrente nominal, conforme as especificações, deve ser um múltiplo de 5 acima, superior à corrente máxima da operação do circuito. Qual que é a operação, qual que é a corrente máxima? Bom, para a gente descobrir isso é só jogar aquela fórmula, né? O π. A potência é igual à intensidade da corrente vezes a tensão. A tensão, ele deu para a gente, é 220 watts. 220 volts, né? Perdão. O I é o que a gente quer saber, né? Que é a intensidade máxima que a gente vai estar fazendo, né? E a potência é 2.200 watts, que a gente acabou de descobrir, tá? Como a gente quer saber a intensidade máxima da corrente, né? Eu estou colocando a potência, a maior potência possível, né? Vou cortar o zero aqui, vai ficar 220 dividido por 22, certo? Que é igual a 10, certo? Portanto, I é igual a 10. Porém, né, como ele pede o múltiplo de 5 imediatamente superior à corrente máxima e a corrente máxima é 10, qual que é o múltiplo de 5 que vem depois de 10? É o 15, né? Então, esse disjuntor térmico ele vai ter 15, ele vai ser acionado, né, se por algum acaso, né, essa corrente alcançar aí os 15 amperes, certo? Então a gente já eliminaria a letra A, a B e a E. Agora só falta a gente saber, né, o quanto de energia que vai ser dispensada aí por esse sistema, né, quando ele funciona 10 horas por dia durante um mês de 30 dias. Para fazer isso, só usar a fórmula da potência, tá? Potência é igual a energia, vou colocar E aqui para facilitar, né? Sobre tempo, tá? Então eu vou passar esse tempo para lá, de modo que eu vou ter potência vezes tempo é igual a energia. A nossa potência a gente já sabe, né? 2.200 watts. E o tempo, a gente já... na verdade eu vou colocar em quilowatt, tá? Porque ele quer saber em quilowatt. Então isso aqui vai ser 2,2 quilowatts. E o tempo, né? Ele quer saber, como ele quer saber em quilowatt-hora, né? A gente tem que colocar esse tempo aqui em hora. Ele vai dizer, né, que vão ser 10 horas por dia durante um mês de 30 dias. Ou seja, vão ser 30 horas, né? 30 horas não, perdão, 300 horas, né? 30 vezes 10, 300. Ou seja, 300 horas. Certo? Então é só a gente fazer essa conta aqui. 2,2 vezes 300, que é a mesma coisa que 220, vezes 3, certo? Que é igual a 660 kWh. Perfeito? Porque aí, né, o quilowatt ele se une aqui com a hora, né, nessa multiplicação, de modo que a gente obtém, portanto, a energia aí, né, 660 kWh, que é a energia dispensada aí por esse sistema, né, num período de 30 dias, quando ela funciona 10 horas por dia. Perfeito? Que é o gabarito. Letra C, portanto, é o nosso gabarito. Nossa próxima questão é uma questão sobre propriedades gerais da matéria. Uma questão que ele vai falar sobre a energia eólica. E ele vai dizer, né, considerando as informações do texto, a propriedade geral da matéria que permite a ocorrência do fenômeno descrito. Qual que é essa propriedade geral da matéria? Tá? Qual que é essa? O que ele está descrevendo no texto? Tá? Vai dizer, né? A energia eólica utiliza a força dos eventos para gerar eletricidade sem gases poluentes, sendo considerada uma energia energética, uma alternativa energética limpa. Em parques eólicos, grandes moinhos de vento, também chamados de aerogeradores, possuem pás que giram quando são atingidas pelos ventos, pois o deslocamento do ar as empurra. Como as partículas do ar e das pás não podem ocupar o mesmo espaço, no momento do contato, o moinho entra em funcionamento por conta do movimento do vento. Esse movimento é convertido em energia elétrica por meio de um gerador de energia. Tá? Então ele está se referindo aqui a esse fenômeno. E ele claramente aqui fala, né, sobre as partículas elas não poderem ocupar o mesmo espaço. Tá? Os corpos não podem ocupar o mesmo lugar. Certo? E esse é o princípio. Certo? Esse é o princípio da impenetrabilidade. Certo? Da propriedade geral da matéria, que é chamada impenetrabilidade, que é aquela propriedade que diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo local, perfeito? O mesmo espaço. Então, nosso gabarito é a letra D. Tá? Vamos só analisar as outras alternativas.
que ele fala aqui de inércia, tá? O que é inércia? Inércia é a tendência de um corpo dele se manter no estado dele, né? Então, por exemplo, se ele está em movimento, a tendência é que ele continue em movimento. Se ele está parado, a tendência é que ele permaneça parado, que ele permaneça em repouso, tá? Essa é a primeira lei de Newton, né? A lei da inércia. A elasticidade, né? A capacidade de um corpo ele retornar à forma original dele, mesmo depois de deformado. Como, por exemplo, as molas, né? Como, por exemplo, as borrachas. Elas são elásticas, né? Você consegue, por exemplo, a mola, né? Você puxa ela e depois ela volta, você solta ela, ela volta para a forma original, né? Então ela tem essa elasticidade, né? E a visibilidade é bem intuitiva, né? A capacidade de você dividir uma coisa, um corpo, né? E a compressibilidade é basicamente você comprimir uma coisa, né? Quando você comprime uma coisa utilizando da ação da pressão, né? Então você diminui o volume dessa coisa por meio do aumento da pressão, por exemplo, né? Então seria isso, né? Então nenhuma dessas alternativas aqui faz muito sentido realmente com o texto. Nosso gabarito é, sem dúvidas, letra D. Bom, nossa próxima questão é uma questão de cinemática, de lançamento oblíquo, provavelmente a questão mais difícil da prova, na minha opinião. Bom, aqui a gente tem um jato, né, de água que ele vai incidir com 30 graus, né, com uma inclinação de 30 graus, e ele vai ter duas formas, ele vai ter duas velocidades diferentes. Ele vai ter uma em que ele incide esse jato numa velocidade máxima, em que o alcance desse jato alcança aí 9 metros, e a gente vai ter uma velocidade menor, que eu vou chamar de VB, né, esse aqui eu vou chamar de VA, que alcança aqui 5 metros, tá? Então esse aqui alcança 9 metros, tá? Ou seja, eles têm deslocamentos diferentes, tá? Eles estão sob uma mesma inclinação de 30 graus, no entanto, eles têm módulos de vetores diferentes, tá? O módulo da velocidade A, ele é maior do que o módulo da velocidade B, né? Então a velocidade A, ela é maior que a velocidade B, e por isso, né, o alcance desse jato na velocidade A ele vai ser maior do que o alcance do jato na velocidade B, tá? Então eu vou separar aqui, eu vou colocar nessa imagem para vocês diferentes ΔS, né? O deslocamento aqui do jato. O deslocamento horizontal aqui do jato com a velocidade mínima, né? Que é o VB, vai ser o ΔSB, ele é de 5 metros, enquanto que o deslocamento mais forte, né? O deslocamento com a velocidade máxima, ele vai ser o nosso ΔSA, que no caso aqui vai ser igual a 9 metros, tá? E aqui vai ser igual a 5. Perfeito? Estou fazendo isso aqui só para organizar melhor a questão. E ele pergunta para a gente qual que é a razão entre a velocidade máxima e a velocidade mínima da saída da água. Tá? Então ele quer saber quanto que é a razão entre VA e VB. Tá? Ou seja, a velocidade máxima sobre a velocidade mínima. Perfeito. Vamos lá. Agora, o que a gente vai precisar fazer? Bom, vocês perceberam que o vetor da velocidade, né, o VA e o VB, o que acontece? Né? Eles são vetores que estão na diagonal, então a gente precisa decompor eles. Tá? A gente consegue decompor eles em uma velocidade x e uma velocidade y, né? Em uma velocidade aqui no eixo y e uma velocidade no eixo x, tá? No eixo horizontal e no vertical. Tá? Isso a gente consegue fazer para os dois. Tá? Vou fazer só com A aqui, porque depois a gente faz para o P só substituindo os valores. Né? Então aqui a gente tem, a gente decompõe o VA, né, que é a velocidade máxima, em dois vetores, o VY e o VX. E a gente tem aqui um ângulo de 30 graus. Perfeito? Para a gente encontrar, portanto, sim, uma coisa importante de se falar. Quando a gente estuda o lançamento oblíquo, a gente vê, né, que esse movimento Y ele vai ser variável. Tá? Por que ele vai ser variável? Porque como ele é vertical, ele está sob a ação da gravidade. Tá? Então a gravidade está atingindo aqui, a aceleração da gravidade está jogando ele para baixo. Tá? Então ele vai ter uma aceleração. Esse movimento aqui ele vai ser acelerado, ele vai ser variável. Enquanto que o Vx ele não é acelerado, tá? Ele vai permanecer sempre o mesmo. A velocidade é como se fosse uma velocidade média padrão, né? Um movimento retilíneo uniforme padrão, sem nenhuma variação, né? Sem aceleração. Ou seja, tem essa diferença aí, né? Porque no caso do VY tem a ação da gravidade e no caso do Vx não tem, tá? Isso é padrão aí de lançamento oblíquo. E o fator unificante desses dois é uma variável, que é o tempo. Porque como eles são um componente só, né? Como eles são só um
uma única velocidade, né, eles se fundem, vamos dizer assim, eles compõem um mesmo movimento, que é a velocidade A, eles têm uma variável que é a mesma, né, uma constante entre esses dois, que é o tempo. Perfeito? Então, o tempo é o mesmo nesses dois, tanto no Vx quanto no Vy. Isso vai ser importante para a gente ver daqui a pouco. Tá? Mas como que a gente encontra esses valores? Bem simples, né? Só multiplicar pelo cosseno ou pelo seno. Né? Ou então você faz o cosseno, né? Cosseno é o cateto adjacente. Então, Vx ele vai ser igual à velocidade A vezes o cosseno de 30. Né? Enquanto que o Vy ele vai ser igual à velocidade A vezes o seno de 30. Né? Seno porque o seno ele pega o cateto oposto. Né? Então, como o Vy está no cateto oposto, enfim. Né? Então, é isso aí. Então, a gente tem aqui os valores, né? O Vx e o Vy, especificamente aqui para o VA. Né? É a mesma coisa para o VB também, só trocar o VB pelo VA. Né? Por enquanto aqui a gente está tratando em nível muito abstrato. Mas vamos lá. E como eu falei, né, as velocidades nessa decomposição, né, a gente tem um movimento que ele é variado e outro movimento que ele não é variado. No caso, o movimento, né, eu vou redesenhar aqui para ficar melhor. Né? A gente tem aqui a velocidade A, né, redesenhando aqui, a gente tem o VA aqui. Esse Vx, né, ele é um movimento de velocidade média, tá? Ele é um movimento de velocidade normal sem variação, movimento retilíneo uniforme. E para calcular essa velocidade é simples, né? É só usar aquela formulazinha, né? Velocidade, ou seja, o Vx, ele é igual ao ΔS sobre o tempo, tá? Enquanto que o Vy, né, ele já vai ser mais complicado porque ele é um movimento que envolve aceleração, tá? Então o Vx, ele também é igual ele também será igual, né, ao ΔS sobre t, tá? E no caso aqui, como a gente está falando do Vx do A, né, vai ser o ΔSA aqui, né? Porque eu estou trabalhando com A. Perfeito? Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar com t para cá, né? De modo que eu vou ter que Vx vezes o tempo é igual ao ΔS, tá? Ou seja, o alcance ele é igual a Vx vezes t. Tá? Quando a gente chega nessa conclusão, né, que o ΔS, o ΔSA aqui, ele é igual ao Vx vezes o t, o que a gente consegue concluir com isso? Né? A gente pode substituir esse Vx com esse Vx aqui que a gente chegou, né? E a gente vai ter o quê? Né? A gente vai ter que o ΔSA ele é igual ao VA vezes o cosseno de 30 vezes o tempo. Tá? Então a gente chegou a essa conclusão. Né? ΔSA ele é igual a isso aí. Tá? E o ΔSB também, tá? Eu posso até deletar esse A aqui, né? Esse A daqui também para deixar mais genérico, né? Porque isso aqui vale tanto para o A quanto para o B, né? Então, porque é a mesma coisa. Né? O que vai mudar vai ser só os valores que a gente vai substituir depois, né? No caso do ΔS, porque no caso do ΔSB ele é 5 e o ΔSA ele é 9, né? Mas depois a gente trabalha com isso. Agora a gente precisa ver o movimento vertical, tá? Porque a gente precisa encontrar algo, né? Para substituir esse tempo aqui, tá? Porque o tempo, como eu falei, é aquilo que unifica os dois movimentos, tá? Tanto o vertical quanto o horizontal, eles têm que ter o mesmo tempo, porque eles são uma composição só, né? Então, a gente encontrou aqui o horizontal. Vou colocar aqui horizontal. Então, agora a gente precisa trabalhar com o vertical. Como funciona o vertical? Né? Vertical, a gente vai usar aquela forma padrão, né? Velocidade final é igual à velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo. Tá? A velocidade final tem que ser igual a zero. Tá? O que eu estou fazendo aqui agora? Né? Eu quero calcular a velocidade vertical. Para eu calcular a velocidade... Perdão, eu quero saber o tempo, né? Eu quero saber o tempo que esse jato ele vai demorar para chegar lá no topo, né? E cair. Né? Ou seja, para ele completar o movimento, para ele fazer esse movimento aqui completo, ele fazer esse trajeto aqui completo, né? Ele sair daqui, passar por aqui e chegar até o 9. Né? Eu quero saber esse tempo total, que é justamente o tempo que vai ser igual ao movimento horizontal, né? Que eles têm que ser o mesmo. Então, eu preciso saber quanto que é esse t para ele chegar até o topo e para ele descer. Né? Então, para ele fazer esse movimento aqui completo. Eu preciso saber quanto que é esse t, certo? E nesse caso, então, quando ele chegar, eu vou separar esse movimento em dois, porque se vocês repararem, né, é uma parábola. Então, os dois lados, eles são iguais, né? Esse lado aqui
da esquerda ele é igual ao da direita. É a mesma coisa, tá? Só que esse aqui é a metade, esse aqui é a metade. Então, no fim, é só a gente descobrir, né? Quanto tempo ele... E a gente sabe, né? A gente sabe quando que é a velocidade aqui no topo, né? Que é igual a zero. Porque ele tem que parar. Quando ele chega lá em cima, né? No movimento, no lançamento vertical, ele tem que parar lá em cima. Então, quando ele para lá em cima, a velocidade tem que ser igual a zero, tá? Então, a gente vai encontrar o tempo que ele demora para subir. E depois que a gente encontrar o valor para subir, né? O valor de subida é o mesmo da descida. Então, é só a gente multiplicar por 2, tá? Sei que vai ser meio confuso. Essa questão, vocês têm que saber, tá? Não, é muito difícil explicar, assim, realmente do zero tudo. É uma questão bem complexa mesmo. Eu recomendo aí que vocês pratiquem bastante lançamento oblíquo, porque é uma questão que ela realmente vai pegar muita coisa. Então, eu estou tentando aqui explicar por linhas gerais, né, qual que é o raciocínio, mas vocês têm que ter uma boa prática aqui para entender bem essa questão. Não é uma questão fácil. Tá? Então, quando ela chega lá no topo, ela tem que ser igual a zero, é um movimento vertical. Quando ele chega no máximo, né, no ΔS máximo, ele zera. E a velocidade inicial é o que a gente não sabe, né? É o nosso V. A aceleração é o VY aqui no caso, né? É o VY, certo? E a aceleração ela é negativa por causa da gravidade. E o T, ele tá aqui, né? O T é o que a gente quer saber, certo? E uma coisa, né? A gente sabe que esse VY aqui, o que é o VY? O VY, ele é o V, tá? Ignore esse A aqui. Ele é o V vezes o seno de 30, né? O que é seno de 30? Seno de 30 é 1 sobre 2. Tá? Então vai ficar V sobre 1 sobre 2, que é a mesma coisa que V sobre 2, né? Então o VY ele é igual a V sobre 2. Ok? Então isso daqui é V sobre 2. Menos A vezes T. O que eu vou fazer então, né? Vou passar esse V sobre 2 para cá, né? Para a esquerda. Vai ficar menos V sobre 2, que é igual a menos A vezes T. E eu passo esse A para lá, né? De modo que eu vou ter menos V sobre menos 2A. Tá? Então, esses menos aqui eles vão se anular e vai ficar positivo. Né? Vai ficar V sobre 2A é igual ao tempo. Então, a gente encontrou quanto que é o tempo, né? Que é o fator que unifica as duas equações, tanto do movimento horizontal, tanto do movimento vertical. Ok? Bom, então eu vou apagar isso aqui tudo, né? Vamos chegar aqui para pegar aqui só para deixar bem organizado, né? Porque a gente encontrou aqui o T, né? O valor de T. Isso é interessante porque com isso, agora a gente tem o valor de T e a gente consegue substituir ele nessa equação que a gente tinha construído aqui no começo, tá? Então ele vai ficar o seguinte, né? O ΔS, que é o alcance, né? Ele vai ser igual a V vezes o cosseno de 30 vezes V sobre 2A. Ou seja, né? Vai ficar que o ΔS é igual a V ao quadrado vezes o cosseno de 30 sobre 2A. Ok? Então é isso daí. Então esse é o ΔS. Né? E com base nisso, agora a gente consegue resolver a questão, tá? Porque a gente agora vamos só manipular essa equação de modo que a gente vai jogar esse V elevado ao quadrado para lá. Né? Então a gente vai isolar ele, né? Que é o que a gente está querendo. Então a gente vai jogar esse 2A para cá, né? Vai ficar aqui o ΔS vezes o 2A dividido pelo cosseno de 30 é igual a V ao quadrado. Então, isso aqui é a velocidade, certo? E a única coisa que vai mudar de um para outro, né, é só o ΔS, tá? Então, o ΔSA e o ΔSB vai ser a única coisa que vai mudar entre eles dois, tá? Então, a gente vai ter, né, que Então, a gente vai ter aqui, né, como ele quer a velocidade máxima, a razão entre a velocidade máxima e a velocidade mínima, o que a gente vai ter que fazer é colocar, então, esses dois aqui, perfeito? Então, a velocidade máxima é qual? Velocidade máxima é aquela que tem o ΔSA, né? O ΔS igual a 9. Então, vai ser 9 vezes 2A sobre cosseno de 30. Isso daqui é a raiz quadrada, tá?
isso aqui em raiz quadrada, porque a gente está aqui tratando com V, né? O V normal, o V ao quadrado que a gente está tratando aqui, né? Para a gente encontrar o V normal, a gente teria teria que traçar aqui a raiz quadrada, certo? E o de baixo, né, vai ser a mesma coisa, só que com 5, né, em vez do 9. Então seria isso daqui também. Tá? E agora a gente pode manipular essa equação aqui de modo a encontrar a resposta, tá? Porque aí vai ser o seguinte, tá? Como isso tudo aqui está multiplicando e dividindo, né, a gente consegue aplicar facilmente várias propriedades, né? Como esses dois aqui estão sobre raiz quadrada, o que a gente pode fazer é o seguinte, unificar essa raiz, né? É uma propriedade aí da raiz quadrada. Então a gente fica com 9 vezes 2a sobre cosseno de 30 dividido por 5 vezes 2a sobre cosseno de 30. Tá? E a gente vai cortar esse cosseno de 30 e a gente vai cortar esse 2a, que são constantes aqui. Que a gente vai ter, e, portanto, é que raiz de 9 sobre 5 é igual a essa razão aí entre a velocidade máxima e a velocidade mínima. Tá? E se você calcular, né, 9 sobre 5 é a mesma coisa que 1,8, né, que é, portanto, o nosso gabarito. Perfeito? É uma questão super complicada, tá certo? Eu vi que no gabarito ele não fez isso. Tá? E o que no gabarito ele fez? No gabarito, eu vou até pegar aqui, né? O que ele fez no gabarito? Ele usou uma fórmula do alcance. Só que essa fórmula do alcance ela é muito complicada, tá? Ele usou essa fórmula daqui. Porque assim, eu suponho que... porque a gente não estuda essa fórmula, tá? Se você pegar as aulas, né? Se você pegar as aulas de lançamento horizontal, você não vai ter essa fórmula aqui lá como uma fórmula assim, que você vai ficar utilizando o tempo todo, né? Porque geralmente não cai, tá? Só em níveis mais avançados. Então a gente não é uma fórmula recorrente que as pessoas decoram, né? Porque não caem realmente muitas questões desse tipo. Tá? Então eu fiz a explicação aqui mostrando tal, mecanicamente qual que seria o raciocínio para você chegar à questão. Você poderia resolver usando essa fórmula, né? Direto. Só que eu pressupus, né, que ninguém sabe como derivar essa fórmula aqui e também provavelmente ninguém sabia dessa existência dessa fórmula, né? É algo bem restrito. Eu nunca vi em nenhuma aula nenhum professor mostrar essa fórmula aqui. Então, uma questão muito difícil se você for construir o raciocínio do zero. E caso você não vá construir o raciocínio do zero, você teria que usar essa fórmula que ninguém conhece também, né? Então, era uma questão difícil de qualquer jeito. Na resolução oficial, ele usou essa fórmula aqui. E aí é bem simples, né? Ela é basicamente um pouco da fórmula que a gente estava fazendo, que a gente concluiu. Né? Vocês viram que no raciocínio a gente chegou mais ou menos a isso aqui, né? É a mesma coisa que o raciocínio para resolver com essa fórmula. Aí você joga o G para cá, aí vai ficar, né, o A aqui, que no caso é o ΔS que a gente estava usando, vai ficar A vezes G sobre o seno de 2 vezes θ, né? E isso aqui vai ser igual a V elevado ao quadrado. Enfim, foi o que a gente chegou à conclusão, né? Só está em termos diferentes aqui, né? Mas tem essa fórmula, basicamente, né? Então, caso você queira decorar essa fórmula para resolver esse tipo de questão muito mais rápido, seria ótimo, né? Mas eu mostrei o raciocínio como você teria que raciocinar para tirar essa questão do zero, caso você não soubesse essa fórmula, que eu acho que a maioria das pessoas, esmagadora maioria, ninguém deve saber essa fórmula de cabeça, né? Porque é uma coisa muito específica mesmo, né? Para esse caso específico aqui. Perfeito? Então é isso aí, questão super complicada, né? Eu demorei aqui 21 minutos para resolver ela. Muito difícil mesmo. Uma questão que eu acho assim, que não vale a pena. Só se você tiver muito forte, né? Se você tiver assim, com muito tempo livre de prova, né? É uma questão aqui. E você tiver muita prática já nesse tipo de questão. Né? Mas geralmente esse tipo. Se você olhar e ver uma questão, né? Você vê, putz, é igualzinho aquela questão lá. Eu acho que essa aqui seria uma questão para se pular ou para chutar, né? Ou então aí, se você tiver tempo, né? Tentar se fazer realmente. Mas é uma questão que envolve um raciocínio e um desenvolvimento aí de cálculo um pouco chatinho, né? Que demanda um tempo, né? Perfeito? Então esse aí é o nosso gabarito, a letra E. Bom, a nossa próxima questão é uma questão de calorimetria, uma questão onde a gente vai ter um ciclo aqui, um ciclo térmico aí, que ele vai apresentar pra gente.
E ele quer saber qual que é a quantidade de Joule fornecida para o gás no processo de B para C, né? Ou seja, que ele sai daqui até o ponto C, ok? Nesse caso aqui a gente vai usar aquela proporção famosa, né? PVT é igual a PVT, né? Ou seja, a pressão vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual a pressão final vezes o volume final sobre a temperatura final, ok? Bom, a nossa pressão inicial no ponto B, segundo a questão, é 2 atm, tá? Aqui no caso eu vou cortar o V, tá? Porque o V a gente não vai trabalhar com volume aqui, tá? Não vai ter variação de volume, vai ser uma transformação isovolumétrica, né? Como vocês podem perceber, inclusive pelo próprio gráfico, né? O volume do ponto B para o ponto C, ele não se altera, ele permanece aqui no V1. Então a gente vai ignorar o volume, tá? Não vou colocar nada aqui em relação ao volume, na fórmula. Então a gente tem 2 atm de pressão e a temperatura inicial é 100 kelvins. Tá? Isso aqui é igual à pressão final, que é 10 atm, e a temperatura final é o que a gente quer descobrir, tá certo? Então vamos multiplicar cruzado aqui, vai dar 1000 é igual a 2T, logo a temperatura final é igual a 500 Kelvin, ok? Então a temperatura, quando ele alcança aqui, né, o ponto C, vai ser igual a 500 Kelvin, tá? E aqui embaixo é de 100 Kelvin, ok? Então daqui para cá a gente tem uma variação, um ΔT, né, de 400 Kelvin, tá? Com base nisso, agora a gente só jogar na fórmula, no que macete, para descobrir quanto de calor que a gente vai precisar, né? O ΔT nosso é 400, o calor específico ele deu, né, 921, e a massa ele deu também, que são 20 gramas. No caso, né, como o calor específico utiliza aqui a fórmula em quilograma, a gente tem que transformar esse grama em quilograma, que no caso é 0,02, ok? E com base nisso, fazendo essa conta aqui, a gente descobre quanto que vai ser o calor, perfeito? Eu vou adiantar essas duas vírgulas para cá, né, vai ficar 2. Eu vou cortar esses dois zeros aqui, né, vou adiantar a vírgula duas vezes aqui e cortar esses zeros aqui, vai ficar 2 vezes 4 vezes 921, né? Ou seja, 8 vezes 921, que é igual a 7.368, perfeito? Que é o nosso gabarito, letra D, perfeito? Então, isso é uma questão super tranquila aqui de se fazer. A nossa última questão, uma questão de eletricidade, uma questão onde a gente vai novamente tratar de para-raios, tá? A gente vai falar que durante uma tempestade, uma edificação é atingida por uma descarga atmosférica, um raio, provavelmente, né? O morador do prédio afirmou que isso ocorreu devido ao para-raios instalado no topo do prédio, que induz raios naquele local. O para-raios funciona conduzindo a carga elétrica até o solo por meio de um cabo metálico conectado a uma haste no chão. Então, vou tentar fazer um desenho aqui, né? É como se aqui a gente tivesse o prédio, né? E aqui a gente tem o para-raios aqui, né? E o que vai rolar é o seguinte, né? Vai ter, vamos dizer assim, uma nuvem aqui, né? E vai ter, enfim, o raio, né? O raio ele vai vir, né? E vai tocar ali vai vir em direção, ele vai cair em direção ao para-raio, né? E aqui no para-raio há um cabo, vamos dizer assim, uma estrutura que vai fazer o aterramento, né? Então vai conduzir essa eletricidade aqui do raio, né? Até a terra, né? Até o solo, né? Então é o famoso aterramento, né? Do ponto de vista das interações elétricas, a afirmação do morador está... Bom, o grande erro do morador aqui é que ele diz que o para-raios induz raios naquele local, tá? Não é que ele induz, né? O raio ele vai acontecer, o raio ele vai ser gerado independentemente do para-raios. O que o para-raios faz é que ele cria, vamos dizer assim, um caminho mais fácil para o raio acontecer. Ele, vamos dizer assim, muda o local onde ocorreria esse raio. Por quê, né? Porque o raio, por exemplo, ele poderia cair
sei lá, aqui, ele poderia cair aqui. Mas o que, que o para-raios faz, né? O para-raio ele é uma concentração metálica com o poder das pontas, né? Então, pelo poder das pontas, ele vai acumular muitas cargas nas pontas dele, né? Muitas cargas elétricas na ponta dele. E o que, que vai acontecer é o seguinte, né? Esse grande acúmulo de cargas, né? Aqui nas pontas, cria um caminho melhor para o raio, né? Por quê? Porque o raio ele vai se tender, né, a ir do local para o local, né, que tiver o maior acúmulo de cargas, né? Eletricamente, né, ele tende sempre a ir ao local que tem mais cargas. Então, como o para-raios, né, ele concentra várias cargas lá em cima dele, né, por ser uma estrutura metálica, por ter o poder das pontas, esse para-raio, né, ele cria um caminho, né, para que o raio aconteça muito mais, vamos dizer assim, confortável, né, muito mais fácil de ocorrer. Porque ele está concentrando nele, né, muitas cargas, de modo que, naturalmente, né, espontaneamente, esse raio ele vai tender a ser atraído, entre aspas, né, a ter o para-raio. Né? Mas não é que o para-raio ele crie o raio em si, né? Ele apenas atrai, vamos dizer assim, ele apara, né? E por isso daí o nome, né? Para-raio, ele apara o raio. Então ele como se ele estivesse mudando o local, né? Ele cria um caminho muito mais fácil, muito mais espontâneo para o raio, de modo que o raio ele sempre vai tender a cair em cima do para-raio justamente por conta dessa concentração ali no para-raio. Né? E aí a eletricidade do raio, né, ela é conduzida, ela é aterrada, perfeito, pelo aterramento ali, que ele descreveu aqui na questão, por esse cabo metálico. Né? Então, do ponto de vista das interações elétricas, a afirmação do morador está o quê? Que ela está correta, pois o material metálico do para-raio aumenta o risco de descarga no local? Não. O para-raio ele não cria raios, ele apara os raios, ele apenas muda, ele concentra as cargas ali, de modo a evitar que o raio ele caia em outros locais, né? Para não cair em outras pessoas, para não cair em outras localidades, enfim, para não ele concentra aquele raio ali naquela região e depois ele transfere essa eletricidade do raio para a Terra, né? Então ele é como se fosse assim, ele muda o local onde o raio iria cair, de modo a evitar que esse raio caia em pessoas, caia em locais onde ele não deveria cair. Né? Então, não, ele não aumenta o risco de descarga do local. O risco é o mesmo. Né? A única questão é que ele muda o local. Né? Ele não gera, vamos dizer assim, o para-raio ele não gera novos raios. Né? Ele não é o que gera, ele apenas cria um caminho mais confortável para que o raio aconteça aqui em cima, né? Em vez dele acontecer aqui embaixo. Né? Letra B. Incorreta, pois a presença dos para-raios impede a formação de raios nas proximidades do prédio. Não é que ele impede a formação de raios nas proximidades do prédio. Né? Novamente, o para-raio ele cria um caminho mais confortável para que o raio ele caia exatamente ali em cima. Né? Mas ele não impede, o para-raio ele não impede nem forma nada. Né? Ele nem cria os raios, ele nem forma os raios e ele nem impede a formação deles. Ele simplesmente cria um caminho elétrico mais confiável, um caminho elétrico mais, vamos dizer assim, espontâneo, né, para que o raio caia aqui em cima, né, pelo fato dele acumular muitas cargas. E pelo fato dele ser metálico, né, ele conduz muito bem a eletricidade. E essa letra C, né, incorreta, pois o para-raios conduz a descarga ao solo e por isso reduz a intensidade do raio antes dele atingir a edificação. Né? O problema é que ele fala antes dele atingir a edificação. Isso que está errado. Né? Porque, de fato, o para-raio ele conduz a descarga ao solo. Só que ele não reduz a intensidade do raio. Né? A intensidade é a mesma, a única diferença é que o raio ele vai cair lá no para-raio e essa descarga elétrica ela vai ser conduzida aqui pelo fio. Né? Mas ele não reduz a intensidade antes dela atingir a edificação. Né? Correta, pois o para-raios, ao gerar cargas elétricas, provoca descargas atmosféricas devido à diferença de potencial provocada. Vamos reler. Pois os para-raios, ao gerar cargas elétricas, bom, ele não gera cargas elétricas, né? Ele concentra cargas elétricas. Provoca descargas atmosféricas devido à diferença de potencial provocado. Esse aqui está errado também, porque, novamente, o para-raio ele não causa, ele não é a causa, né? Ele não induz o raio. O raio ele já ia acontecer, ele apenas cria um caminho mais confortável, um caminho mais fácil para o raio, né? Para ir para exatamente esse local. Né? Não é que ele esteja criando o raio provavelmente já iria acontecer.
Só que ele apenas muda, ele cria um caminho mais concentrado naquele ponto ali, de modo que o raio vai tender a cair nesse local, né? Ou seja, ele cria um caminho para que o raio se concentre em determinado lugar, né, para ele não cair em outros locais. Né? Mas não é que ele provoque o raio em si, não é que ele é a causa do raio. Não, o para-raio ele não cria o raio em si. Né? O que cria é a diferença de potencial entre a Terra e a carga elétrica ali das nuvens. Né? Incorreta, pois os para-raios não induzem cargas elétricas, não induz descargas atmosféricas. Exatamente, né? Ou seja, o que eu estou falando. O para-raio ele não cria a descarga atmosférica, ele não cria o raio em si, né? Ele apenas conduz a carga elétrica diretamente ao solo por ser uma região de menor potencial elétrico. Né? Exatamente, né? O que eu tinha falado, ou seja, o para-raio ele não é o que cria, ele não é o que a causa específica ali do raio em si, ele apenas muda, vamos dizer assim, ele apara o raio, né? Ele muda o local onde esse raio vai cair, porque ele cria um caminho mais confortável, um caminho mais viável, né? Mais orgânico. Apenas conduz a carga elétrica diretamente ao solo por ser uma região de menor potencial elétrico. Né? Que aí, no caso, o raio, a eletricidade do raio ela vai diretamente ao solo aí, por ser uma região de potencial elétrico. Tá? Então, tem o cabo metálico, né, que a própria questão fala pra gente, que quando o raio atinge aqui o para-raio, né, a eletricidade ela percorre, ela é aterrada, né, que ele está falando ali. Então é isso aí, o nosso gabarito é a letra E, e portanto essa foi nossa última questão. Muito obrigado e até a próxima.